Somente o último golinho d'água aqui. Boa noite, pessoal, que nos assistem pelo Araclick. Tudo bem? Obrigado pelo prestígio de todos. Quero cumprimentar nosso grande amigo Heitor Alexandre Brandão, que está aqui conosco para a nossa live no dia 7 de setembro de 2023, feriado nacional. Rui Paulo Neumann, satisfação tê-lo aqui. Hoje estamos invadindo o espaço do nosso grande amigo aqui, Heitor Alexandre Brandão. O escritório, né? Que bárbaro. Boa noite a todos que nos assistem, pessoal. Muito bem, estamos aqui neste 7 de setembro e, Marcelinho, essa é a nossa transmissão depois daquela super live que a gente fez, transmissão esportiva, né? Ainda não me recuperei, meu amigo. Ainda não nos recuperamos. Lembra, não deu tempo de eu me queixar o suficiente, né? Ainda Brandão não, estava lá, percebeu, também estava, é um grande apoiador nosso, um grande apoiador do esporte, né, seu Heitor Brandão? Foi muito bom, realmente. E hoje, então, a gente tem a honrosa presença aqui do nosso querido Heitor Alexandre Brandão. Seja bem-vindo ao Araclick, obrigado por ter aceitado o convite. E essa live a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história aqui no Araclick, nessa humilde fanpage. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o Paulinho e o Marcelinho. Não é tão pejorativo, não. Ozinhos. Ele é menusinho do que eu, né? Mas pela amizade que a gente tem, né? Teinho não tem nada esse aqui. A gente pequenininho, né? Mas vocês são uns grandes amigos da gente, sabe? E, na realidade, a gente se criou junto. Eu tive um tempo fora daqui, sabe? Quando cheguei aqui, vocês eram pequenininho ainda, sabe? Mas eu tenho muito orgulho de participar, agradecer o convite de vocês e principalmente os patrocinadores que ajudam nesse trabalho que vocês fazem. Isso. É uma forma de reconhecimento. Né? Exato. E hoje temos novidades, não é, Rui Paulo? Com toda certeza, né? O Brandão acabou citando antes da gente, né? O Merchan aqui não entrou, não foi combinado aqui a parte técnica. Não, eu não sabia que tinha novos patrocinadores. É isso, Brandão. A nossa live é isso, é um bate-papo. Estamos aqui entre amigos, pessoas que se respeitam, se admiram. E a gente está aqui para conversar. É isso, a gente quer trocar ideia, quer conhecer a sua história, conhecer a história. E é esse o propósito do Araclick. E esse tem história, hein, cara? Com toda certeza. E como o Brandão falou, você já deve estar vendo aí na tela, aqui, ó. Vamos dar boas-vindas aqui à Lumiarte também, né, Marcelinho? Meu grande parceiro afiliado Lucas, meu Lucas, fiel escudeiro, meu homem das vozes tudo em casa, das cordas. Então. Tudo em casa. Olha, o grande Lucas, né, a Lumiarte. Exato, o homem do violão e da goela. Meu grande goela, parceiro. Que carrega as caixas também, né? A Lumiarte Esquadrias, pessoal, aberturas, uma baita empresa. 100% aratibense, 100% aratibense. Que é importante, né? Exato. É muito importante. O Araclick está aqui para valorizar gente da nossa gente. Gente, né? Da terra. Gente da nossa terra, né? Claro. Agradecer também a Autoelétrica Arnold também, né? Do nosso grande parceiro, nosso grande amigo Rodrigo. Falando em parceiro de voz e cordas, né? Aí, meu parceiro desde sempre, Rodrigo. E já vou adiantar uma coisa. O Nico foi meu aluno, hein? Opa, olha aí. Aluno. Eu acho que o papo de hoje vai render, hein? Analise bem. Não, vou anotar, fica tudo no registro. O Nico foi meu aluno. Queremos saber mais dessas histórias aí também, né? E quem está também chegando a partir de hoje é o Fitarelli Máquinas Agrícolas, uma empresa também genuinamente aratibense. 70 anos de história aratibense. Mais de 70 anos de história. Que orgulho, né? Já tivemos o prazer de entrevistá-lo lá dentro da fábrica, né? Isso. E o Rodrigo também, o nosso parceirão, também desde 2001, trabalhando com autoelétrica, socorros veiculares, né? Venda de baterias. 22 anos de experiência. Um artista também, o Rodrigo, né? Meu parceiro. Um artista, um arteiro. Uma voz... Aí tá na intimidade não, né? Uma voz arteiro, não. Privilegiada, eu acho que é o termo técnico para o que esse cara consegue fazer com a voz. São todos fantásticos nossos parceiros, né? Isso, e também, né, valorizando, claro, né, quem iniciou aqui com a gente também, né, que foi o Bar do Valde, né, inclusive vizinho aqui do escritório, né, inclusive a gente tá vendo aqui depois, né? Pertinho daqui. Bar do Valde também, né, uma empresa genuinamente aratibense, uma história bonita. Inclusive, a primeira live que a gente fez foi com o Valde, né, foi ele que iniciou, nos incentivou a estarmos fazendo esse formato, né, essa live, essa fanpage, e para levar a história e registrar também a história de Aratiba, pessoas de Aratiba, pessoas que fizeram história, que são aqui da cidade de Aratiba, inclusive o Valde, né, do Bar do Valde, também é uma dessas pessoas. E também nós temos... Ela, claro, que não poderia
não poderíamos deixar de fora de forma nenhuma. Também já tivemos o prazer de entrevistá-la. Inclusive, né, a Isaura. Que baita live aquela, eu assisti. Sensacional. Eu gosto muito dessa menina, sabe? A Isaura é menina porque são da idade dos meus também, né? Exato. É uma pessoa baita profissional. Uma empreendedora nata, né? Que ela tá com a sua empresa aí, o Amo Madeira, que é simplesmente maravilhoso. O trabalho dela é único, né? A gente tem que ressaltar o trabalho dela, ele é exclusivo. Tem uma palavra que está muito na mídia agora, é personalíssimo, né? Isso você mesmo. vai lá, escolhe o seu presente, né? E torna ele personalíssimo. E sai como você quer. E exclusivo, né? É Exclusivo. único, cada peça é única, né? Você molda lá. A gente vai falar durante a live aí de mais produtos da Amo Madeira. Amo Madeira. Se você quiser também, pode procurar aí, né, nas redes sociais, Amo Madeira, e aí você vai ver todas as peças maravilhosas que a Isaura tem a oferecer para você. Dito isso, Marcelinho, vamos agora oficialmente. Eu ainda estou pensando na história que tu foi professor do tio Nico, cara. Então assim, não vai rolar nenhum problema. Naquele tempo ele era Dirceu, né? É Dirceu. Não era Nico ainda. Agora é Nico. Se a gente mencionar a tua idade, não vai ter problema nenhum. Tranquilo. Não, mas então vamos começar. O motor é bom. Então, vamos começar. Como é que nasceu? Onde nasceu? Como é que foi? Como é que surgiu o Heitor Alexandre Brandão? Disseram que o senhor tinha nascido em Palmeira das Missões. Isso aí é fake, né? O meu pai nasceu lá. O seu Virgílio. Saudoso Virgílio. O Virgilinho nasceu lá. Mas eu nasci com muito orgulho aqui em Aratiba. Em todas as cidades que eu trabalhei, eles me perguntavam onde é que tu nasceu. Eu dizia, eu nasci em Aratiba. Como? É uma cidade pequena, sabe? Não menosprezando a minha cidade. Sim. Eu dava como referência Erechim. A minha cidade é 35 quilômetros de Erechim, então daí perto já temos o Rio Uruguai, depois a história da barragem, coisa, sim. Vizinho de Itaca. Então localização, eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci aqui em Aratiba. Esse é o chão que eu nasci e quero ficar por aqui. Isso é espetacular, é maravilhoso. Você que está chegando na live agora, quiser participar, quer fazer uma pergunta para o seu Brandão aqui, manda nos comentários aí, ó. Inclusive aqui, ó. O Marcelo Sobes, ele está dizendo aqui, ó, Heitor Alexandre Brandão é um ícone. O Cacau é uma figura. O Cacau é uma figura. Meu vizinho aqui de porta, né? Ricardo Sobes. Marcelo Ricardo quem não Sobes. Conhece. Vulgo Nescau. Catatal. Né? Tagor César Bastos pediu, cadê o colete? Esqueci em casa. Tá muito quente. Que barbaridade. Quem mais seu Luiz Pavan, grande titão. Seu Luiz Pavan fazendo um comentário. O pai do Luiz Carlos foi meu primeiro patrão. Olha aí. O Luiz Carlos Pavan. Eu chamo ele de Carlão, sabe? Tem o Carlinhos, que é o irmão dele, sabe? Mas o seu Valdir foi meu primeiro patrão, sabe? Até inclusive, eu tenho aqui, ó, a carteira que o seu Valdir assinou para mim. Deve estar por aqui. Tá aqui, olha aí, rapaz. Está aqui a carteira que o seu Valdir assinou. Caramba. Aqui, posso dar uma... Pode olhar aqui, viu? A gente já sabia desde o início que íamos ter muita história para contar Valdir aqui, né? Dionísio Pavan, que foi o meu primeiro patrão. Rapaz. Isso em 60 e quanto? 67. Ainda bem que não é 69. Não, falando de 69, hoje é 69. É, 69. Não, ontem era 69, né? 6 de 9. A data de saída é março de 69. Foi quando eu... Período. Quando eu peguei a mala nas costas e me fui pro mundo. A gente faz o acervo histórico, depois a gente vai mostrar os documentos aqui, tem uma batelada de coisa. Esse cara tem um verdadeiro acervo particular. Daqui a pouco a gente vai ver. Exato. Aos pouquinhos a gente vai fazendo a demonstração aqui do material. Pena que a live é curta, né? Mas depois eles têm um compromisso, as gurias aqui, né? Muito bem. O senhor nasceu aqui em Aratiba. Brandão, Sim. Onde era? Qual comunidade? Foi aqui na Aqui cidade no mesmo? centro. Na cidade mesmo? Na realidade, eu nasci aqui e com 7 ou 8 anos nós fomos para o Paraná. Fomos para o Paraná, fomos para a Perla do Oeste. Na realidade, o pai foi convidado pelo tio Napoleão, sabe, para ir para trabalhar lá. Mas era na agricultura. Então eu era uma criança, tinha 6 ou 7 anos, mas não se demos bem lá, sabe. Daí um dia o pai disse, falou para a mãe, sabe, vamos ter que voltar para o Rio Grande de novo, sabe. Perdão, que idade o senhor tinha naquela época? Eu tinha uns 6 ou 7 anos, sabe, mas eu me lembro muito bem, sabe. Paraná. No Paraná. Era em Perla do Oeste, é uma cidadezinha que tem lá perto de Foz do Iguaçu, para aquele lado lá, sabe.
Nós ficamos, eu acho que 1 ano, 2 anos lá, mas voltamos, sabe? Daí voltamos para Aratiba. Daí voltei para cá e comecei a estudar, e aí começou a minha vida, né? Daí... O senhor ficou esse tempinho fora, acabou retornando para Aratiba, e aí sim que o senhor começou a parte... a minha vida começou... A já, vida praticamente. praticamente, né? Em termos, né? Naquele tempo, daí a gente aqui era assim, sempre dizia, os ricos estudavam no colégio, os pobres estudavam no grupo. Eu, como era pobre, estudava no grupo. O grupo onde é a creche hoje, né? Creche hoje, isso, né, meu pai fala muito disso aí. Então, inclusive... Toda a minha família estudou nessa inclusive, a minha avó, né, instituição quando eu aí. estudava no grupo, sabe? Minha avó que fazia a merenda nossa lá. E antigamente... A avó fazia? A avó Ana, né? A avó Ana fazia a merenda para nós lá. Então sempre eu era meio comedor, sempre sobrava alguma coisinha, tinha né? Eu queria só interrompendo, já que Pode interromper, me desculpem, tá? Teve uma ligação aqui, Não, tem eu problema. peço desculpas. Né? A gente revê depois Só- isso, não, Rui não, Paulo. Não. Pode descontar do salário, não. Sim, Só, tudo bem. às vezes é uma reclamação do áudio, às vezes é uma coisa, por isso a gente está. Mas então o que eu estava falando, eu estudava no grupo. Naquela época tinha a tal da admissão, sabe? Para te passar do grupo para o colégio, tu tinha que fazer um exame. Eu fiz 4 anos seguidos aquele exame, mas não passava daquilo. Era como se fosse um vestibular. Não, eu não era muito de estudar, meio preguiçoso, sabe? E daí, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Deu um dia a professora Nerci Glanzotto, da professora Nerci, sabe? Digo, professora, eu acho que eu vou parar de estudar, sabe? Eu não consigo passar dessa tal da admissão aí. Dizendo, não, acho que tu já está demais aqui mesmo. Nós vamos ter que passar para o colégio. Daí passei no final do ano. Daí fui para o colégio, né? Daí comecei a estudar no tempo das irmãs dos Santos Anjos aí, sabe? Então que... Aqui é onde é hoje, né? Onde é a escola, estadual. a escola, né? A escola A estadual, né? Hoje é. Aí daí eu fiz ali o curso primário, que naquele tempo não tinha segundo grau aqui, Sim. né? Tu não tinha como... Se tu quisesse fazer o segundo grau, tu tinha que ir para Erechim, sabe? Uhum. E daí em 68 eu me formei, sabe? E não tinha mais o que fazer. Mas de 65 a 68, eu fui professor primário do municipal, sabe? Uhum. Lecionei, por isso que eu falei do Nico. Lecionava aqui no junho, aqui, sabe? Linha 1º de junho? Aqui no 1º de junho, ali, sabe? Com que idade o senhor tinha, seu Heitor? 15 anos, mais ou menos, né? E naquela época, com 15 anos, tu já era... Metia a bala. Poderia ser... Eu era professor primário. Como é que né? chamavam? Tinha algum termo Magistério, técnico? não era Tu magistério? tinha- Não, quem tinha um pouquinho de estudo, tinha vontade, eles ajudavam. tava Né? apto para fazer. Outro que foi meu aluno foi o João Mor. O João Mor. João, vizinho. Todos os Arnoldo foram meus alunos ali. Até hoje me cobram. Diz o professor mais jogava bola com nós de bolita que dava aula, né? Mas aquele time... E na bolita rolava muito encrenca, né? Naquela época. Tava pau. Por bolita, bodoque, era sim. os Mas objetos de desejo. eu Né? administrava bem. Depois eu passei a lecionar na Gruta, as escola de Santa Isabela, Opa, ali, essa sabe? eu também não sabia. Ali lecionei, eu acho que uns 2 anos lá. E, na realidade, eu fiz um tremendo trabalho lá, sabe? A nossa escola foi modelo do município naquela época, sabe? Olha aí. Que a gente desfilava, tudo de uniforme, era bonito, sabe? Depois daí eu terminei o 1º grau, eu digo, tô ganhando muito pouco, ganhar só meio salário, digo, eu não vou ficar nisso aí, sabe? E briguei com a minha namorada, digo, vou embora disso aqui, sabe? Não vou dizer quem que é a namorada, sabe? Não vamos Mas gerar intriga, tá tudo resolvido hoje, né? Tá tudo bem, Tua vida graças a deixa Deus. lá, Graças a Deus. Pelo amor Vamos de E Deus. os familiares deles são Segue a prosa. são meus amigos, sabe? Tranquilo. Sim. Mas daí, como eu sempre joguei no Aliança, aí, era meio metido a jogador de futebol, sabe? Digo, vou jogar futebol. Daí sempre eu desce o Hartmann, sabe? Para fazer teste no Ipiranga, sabe? Mas nós éramos pata dura, não ia dar certo. Eu vi que O Décio Artman. Décio Artman. Décio, era meu vizinho, né? Que era vizinho ali. sim, ele hoje sim. faz parte do conselho do Inter, né? Sim, mas eu acho que ele agora não sei se ele tá eu acho ainda. que saiu. Ele está em Balneário Ele Camboriú agora, eu acho. Balneário Camboriú. Ele, na realidade, ele foi militar, que nem eu também depois, sabe? Nós fizemos, na realidade, nós fizemos o concurso junto, eu e ele. Só que eu, quando nós fizemos esse concurso, eu fui para Três Passos trabalhar, como soldado da brigada. Ele ficou em Passo Fundo, sabe? E depois ele fez concurso para oficial, ele passou. E eu era soldado. Em 1970, incluindo a brigada em 69,
em 69, no final de 69, já era aluno sargento, sabe? Da brigada. Ainda fui fazer o curso de sargento em Santa Maria. Aí começou a minha vida profissional, graças a Deus, muito bem, sabe? Só que teve uma peculiaridade, eu quando era soldado, sabe? Eu incluí na brigada em maio. E não pagavam salário, cara. Eu fiquei 8 meses. Naquela época já? Fiquei 8 meses sem receber, cara. Pessoal, eu estava fazendo o primeiro ano do 2º grau, sabe? Que eu comecei o contador aqui em Erechim, na escola técnica aí, sabe? E daí eu estava fazendo o 2º ano na escola de contabilidade lá em Três Passos, sabe? Mas apesar na ceia da aula, me convidava para nós ir para os barzinhos e coisas, mas não tinha um troco no bolso. Era mais esperado que relatando de igreja. 8 meses trabalhar e não receber. Depois, no final do ano, eu recebi. Daí, já no começo de 70, eu fui fazer o curso de sargento lá em Santa Maria, passei, graças a Deus. Depois, eles davam uma oportunidade assim, para a gente escolher a cidade que tu queria pra trabalhar. Atuar, né? Para trabalhar. Eu, como tinha sido soldado lá em Três Passos, eu digo, vou voltar para lá, né? Conhecia todo mundo. Já conhecia lá, os gente boa lá também? Sabia os ambientes, já tudo, né? Já era dono, já estava acostumado. Já era chegado com o povo lá. Eu era soldado, cheguei lá com 3 lagartixas, como a gente já de 3º sargento, né, cara? Daí tinha uns cabos lá que me olhavam atravessado e coisa, porque eu já era mais graduado. O uniforme já era mais arriscadinho, né? Eu era soldado, tu entende? Voltei como sargento. Mas eu sempre valorizei esse lado da pessoa, sabe? Sim. Então eu até tenho... porque o senhor já conhecia as pessoas também, claro, né? Não eu tem já sabia qual é o mato que eu estava lenhando, tu entende? É isso aí. Daí, eu me lembro quando... Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo aqui, sabe? Estamos aí para isso. Eu antes de ir para a brigada, eu trabalhei... eu me esqueci de uma profissão que eu tinha. Eu quebrava pedra para fazer calçamento aqui, sabe? Olha aí. Mas não tinha profissão, né? Depois a profissão era o que tinha. O que profissão tinha. Eu me virava nas horas de folga ali, eu lecionava e quebrava pedra, sabe? Daí o meu patrão o nome do cara era Antônio Trai. Me lembro como se fosse hoje, né? E as primeiras semanas ele me pagou, sabe? Nossa, mas o senhor também tinha um problema sério de receber salário, né? Era ruim. Daí cheguei, primeira semana ele me pagou, na outra semana ele me pagou, disse, agora eu vou começar a pagar por mês, sabe? Quando eu fui receber, chegou, me deu um tapão na orelha, era um piazão, e me deu uma coisa na bunda e mandou embora, sabe? Meu Deus do céu. Eu pensei assim, mas a vida, como é que é a vida? Cheguei lá no quartel, ele estava lá no quartel que eu fui trabalhar, cara. E eu era soldado, nem soldado não era, ele era soldado, né? Daí ele disse assim pra mim, te peguei de novo agora, sabe? Se lascou. Bem assim. Eu digo, não tem problema, ele me vinha lá, me enchia o saco, mas eu não dava bola, sabe? Tirava sempre de letra. Quando eu voltei como sargento, ele se escondia de mim. Daí eu digo, essa é boa, sabe? A sorte começou a mudar. Eu chamei lá, digo, vem cá, Antônio, bem sincero pra ti. Aqui tu tem um amigo, sabe? O que tu precisar de mim, pode pedir, sabe? O que tiver dentro dos conformes eu faço para ti. Das possibilidades. Então esse mais ou menos foi o meu tempo que eu a vida não, como é que é, o mundo não gira, ele capota. A vida se encarregando de mas eu ajudei muito coisas, né? Ele, sabe? Muito assim, dentro do legal, sabe? Sim. Daí trabalhei uns anos lá em Três Passos. E daí pintou uma vaga para mim ir para Palmeiras das Missões, sabe? Foi ali que eu conheci a Noeli, a gente se Falando nisso, ela está acompanhando, viu? A Noeli mandou aqui, na live ela está acompanhando. Muito obrigado. Noeli, obrigado aí pela paciência. O recadinho dela aqui, olha, estou assistindo o meu marido, faça bonito. Vou tentar. Ele vai fazer bonito como? Dá uma olhada nisso aqui. Se o bicho é feio, não adianta. Não, mas daí eu conheci ela. E como tinha os avós dela e a mãe que morava em Palmeiras, sabe? Ela foi para lá e eu, na realidade, faltou um sargento em Erval Seco para comandar o GPM lá. Não é menos que pelotão, nós chamamos grupamento. Grupamento, né? Daí eu fui para lá comandar Erval Seco, mas não gostei, cara. Era uma cidade assim, não me adaptei, né, cara?
Eu meio bugrinho assim, sabe? Meio discriminaram um pouquinho, sabe? Um dia eu trabalhei um pouco e voltei para Palmeiras, sabe? Daí comecei a me envolver lá na comunidade e trabalhar, que eu sempre fui de trabalhar, sabe? Eu gostava de trabalhar. E sempre gostei da tradição gaúcha, sabe? Isso tenho no sangue até hoje, sabe? No fim, acabamos assim, nós trabalhávamos junto com os bombeiros lá, sabe? Fundamos o CTG Farroupilha lá, sabe? Então, esse CTG tem até hoje lá, sabe? Ele começou atrás dos bombeiros lá, que a companhia era lá também, sabe? E eu, no fim, acabei como comandante do pelotão também lá, então a vida mudou bastante para mim. Então, essa é mais ou menos a história do tempo que eu fiquei na brigada, né? Na brigada lá em Palmeiras das Missões. Lá em Palmeiras. O senhor atuou também aqui. Desculpa. Atuou também aqui na brigada, ou não? Não. Aqui não. Eu voltei para responder pela delegacia. Eu só não captei ali. A Noeli era natural de lá? A Noeli, o pai dela e a mãe, depois eles acabaram se separando, mas ela é natural de Panambi, sabe? Panambi. Isso, eu não sabia certo assim. Por isso que nós por isso que nós temos uma grande amizade. Quer ver, ó, o senhor Alcibiades, que é o pai da Noeli, ele era da antiga CE. Ele depois se aposentou na CE, então tu é da RGE que foi, né? Sim, agora, depois que eu voltei para cá, tu já estava na RGE, sim, né? Sim, ficou acho que 23 anos na RGE, eu 19 anos de Rio Grande da Energia. Mas antes de prosseguir as histórias aqui, o André Brustolin, eu queria fazer uma pergunta, se o Brandão era coroinha da igreja. Barbaridade, eu não era coroinha, não. Mas ajudava, né? Ajudava. Não, todo mundo. Ele prestava o auxílio. Um auxílio, né? Capitão. O Henrique Menegatti aqui, o Brandão é acima da média, grande amigo. Muito obrigado. O Douglas Mendes, faça. Não. Pede. Tá, peraí. Faz a pergunta. Tudo isso aqui, eu vou ler. Não, faz a pergunta. Douglas. Tá, peraí, eu faço. O Batatinha. Douglas Mendes, faz conserva. Se precisar, eu faço. Maninho, tu sabe que sim, cara. É creme, é cebolinha, o que vier. Vamos seguindo aqui. A próxima pergunta aí. Estou assistindo meu marido, faça bonito. Não tem, né, dona Noeli? Lamento. Comentário do senhor Rafael Dino. Brandão, um grande advogado, secretário da Saúde. É exatamente. O Brandão que foi. Não foi chegamos também, né? nessa linha do tempo ainda, Rafa, mas secretário da Saúde, vereador e, acima de tudo, um grande entusiasta do nosso município. Sempre com boas ideias e conselhos para oferecer tudo em prol de uma Aratiba melhor. Muito obrigado, abraço, Rafa. gurizada, e parabéns pela live. Obrigado, Rafa. Muito obrigado, Rafa. Nosso grande amigo parceiro, que também já tivemos o prazer de entrevistá-lo, Rafael. Rafael. A live dele muito boa. Juliano Dino. Inclusive o Brandão também assistiu, né? Eu assisti. Conversamos. Assisti todas, né? O comentário do meu irmão no Mano. Foi aí que começou a desgraça da Prof. Noeli. Ter me encontrado, né? Eu acho que é a sorte dela, né, cara? A sorte. Vamos mudar esse comentário. Tu Vamos excluir esse comentário. Dá pra perceber que tu só tem amigos, né, acompanhando a live. Obrigado pessoal aí, os da amigos aí do Bodeguinha Clube, tá? Em massa aí, pessoal. O Tagor também pediu ali. Esse aí não, deixa esse comentário, deixa pra lá. Então deixa pra lá, né? Esse aqui vamos pular. Tagor. Seguindo na linha do tempo, estávamos aonde? Já estávamos de volta aqui? Não, Heitor. Ainda não. Não, depois que ele tinha muito salário para não receber ainda antes de voltar para cá. Depois nos 78 fiz o concurso. Eu já estava quase nascendo, cara, em 78. 78 fiz o concurso para Polícia Civil, sabe? Nunca pensei que fosse passar, cara. Fiz por fazer, sabe? Porque aquele tempo era muito concorrido, sabe? O concurso para inspetor e escrivão, sabe? Eu digo, vou fazer, né? Alguém vai passar, né? Vamos ver. Por sorte, fiz e passei, sabe? Daí, ver como é que foi, como é que eu fazia, cara. Eu era sargento da brigada em Palmeiras, sabe? E o curso era em Porto Alegre, cara. Eu fiz todo o meu curso na carona. Nossa. Na carona, no dedão. Eu ia nos domingos de tarde para Porto Alegre, na carona, na faixa lá, os caras me levavam. Mas ia fardado? Fardado. Eu era militar, né, cara? Sim. Daí na sexta de tarde, eu voltava de lá, no dedão também. Daí eu tinha um amigo meu, o Rui, uma pessoa muito querida, meu amigão, sabe? Que um dia ele disse para mim, ele ia sempre de ônibus, coitado, ele mal de vida, cara. Tu podia me levar, mas digo, como é que eu vou te levar? Mas olha, eu digo, ó, vou tentar, digo, ó.
Daí pegava carona pra mim, ele digo, não dá pra levar esse outro rapaz, mas o que ele é? Não, ele é militar, mas esqueceu a farda em casa. E tinha que alimentar alguma mentira também pra levar, né? Daí um dia em Carazinho, cara, eu digo, daí eu disse assim, tu vai lá na faixa e pega a carona pra nós, sabe? Eu me matando a risada. Mas quando que ia dar carona pra ele, paisano, né, cara? Mas tu não tinha uma farda reserva pra dar pro cara? Não dá, Deus me prende, cara. Não pode. Mas assim não, valia tudo, né, cara? Mas eu ajudei ele, fez todo o curso em Porto Alegre e eu levava ele e voltava, coitado. Ele era muito querido, um amigo meu, que sabe? história, cara. Parceria, então, né? Daí chegou no final do ano, eu tinha que ficar entre os 12 primeiros para me escolher a cidade, porque eu queria voltar para Palmeiras, entende? Daí me estudei, que era um diabo, cara. Meu Deus, me matava estudando lá, cara. Acho que tirei o 10º lugar do concurso, tinha 300 e pouco, sabe? Foi sorte, né, cara? Pra quem não gostava de estudar no tempo de criança, eu tive que aprender a estudar, não tinha outro jeito, cara. Já tinha sido professor, já sabia da manha, sabe? Daí cheguei em Palmeiras, cara, cheguei lá, eu já era brigadeiro, já era civil, né, cara? Cheguei lá, o regional era o Celso Machado, vocês já ouviram falar dele, né? Cara, particularmente não. Vamos partir do pressuposto que sim. Aqui, quem não conhece o Celso Machado aqui em Erechim, sabe? Ele foi lá, era regional. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, eu te conheço, cara. Eu digo, mas eu também ele conheço. Na primeira vista já, o cara já bateu o olho. Cara, velho, tinha um tino que tá louco, sabe? Ele disse assim, eu vou pedir pro delegado lá para te chefiar a investigação, sabe? Eu digo, mas eu não quero isso aí, eu não ganhava nada, sabe? Daí já o delegado me chamou lá e disse, tu vai ser o chefe da investigação. Primeiro dia assim, sabe, Nossa cara? Senhora, já sabe pensou? Quantos inspetores nós tínhamos que trabalhavam comigo? Eu e mais 9. Nós tínhamos 10 inspetores que trabalhavam. Uma equipe de 10. Veja o efetivo que a Polícia Civil tinha naquele tempo. Tu e entende? a demanda era para tudo isso? Mas a Palmeiras das Missões, cara, se emancipou 8 distritos lá. Vocês analisem. E era movimentadinha a coisa, então. Era movimentada. Por exemplo, o distrito de Sagrada Família, do centro até a Sagrada Família, dava 110 quilômetros, cara. Rapaz, isso bem, as distâncias, os locais... Mas aquela história, sabe, na realidade, como tinha sido sargento, lá tinha um conselho comunitário lá que ajudava muito a Polícia Civil e a Brigada também. Daí me chamaram lá, né, amigo dos caras que tá louco, né, cara. Daí disse, olha, gasolina... E se precisar comprar algum carro novo, nós vamos ajudar, sabe? Meu Deus, que coisa boa. Daí eu fiquei grandão, né, cara? Eu trabalhei acho que uns 12, 13 anos na rua lá, sabe? Às vezes eu voltava da faculdade, aí pelas 2 horas da manhã, 1 hora, a viatura já estava me esperando para nós trabalhar até às 5, 6 horas da manhã e às 8 horas tinha que estar na delegacia, cara. Nossa. E na época o senhor fazia já a faculdade de Direito? Fazia Direito. Já, naquela época. Fazia Direito. O senhor entrou primeiro na civil para depois fazer a faculdade, é isso? Isso aí. Porque na brigada eles não deixavam o sargento estudar, não. Por quê? Não, você botava no horário da noite, um dia como é que tu vai estudar, que o sargento tira serviço. Sacanagem, né? Daí na realidade, quando eu comecei a minha faculdade, foi uma coisa interessante, sabe? Eu fiz uns quantos vestibulares, não passei também, e me disseram que lá, me disseram, lá na Pumba, lá em Bagé, o pessoal passar que só se inscrever que eles passam. Mas naquele tempo a faculdade era frequência livre, cara. Eu me lembro, eu me deixei de contar uma coisa aqui da escola. Aqui na escola tinha tal de latim, tinha francês aqui no colégio, né? Sim. E quando eu comecei, detestava, eu detestava aquilo, não entendia nada. Me lembro o professor Francisco Chico que dava latim para nós aqui. Meu Deus. Verbo to be, não entendia nada daquilo, sabe? Bem assim, cara. Daí eu comecei a faculdade lá em Bagé, nós íamos de Brasília. Nós saímos de Palmeiras às 6 horas da manhã, chegávamos em Bagé às 4 horas da tarde. Era eu... Caramba, uma Brasília. Uma Brasília amarela ainda, não é dos Mamonas, não. Mas tu chegava assim, ficava uns 4 dias com aquele barulho daquela Brasília na tua cabeça, né? O cheiro de gasolina. Tá louco. Então aí, eu e mais 2 colegas e uma esposa de um colega, nós ficávamos, nós ficávamos uma semana lá, sábado a gente voltava, ficava 15 dias trabalhando, depois voltava. E as matérias mandavam por fax aquele tempo. Caramba! A matéria, um colega nosso copiava, mas coitado, cara, a letra dele era muito ruim, nós não entendíamos muita coisa, sabe? Para escrever ele e Deus, mas na hora de ler só Deus. Nem Deus ia mais, sabe? Mas ele ajudava a gente, né, cara? Daí eu fiz o primeiro semestre lá comecei a tomar uma bronca com um de matéria da faculdade.
Daí tinha história do pensamento humano, Nossa. antropologia. Caramba. Mas umas coisas lá, digo, mas o que eu vou usar isso no direito, cara? Mas nem pensar, né, cara? Porque ainda depois eu arrumei a transferência para... tinha uma outra matéria, agora me faltou da memória. Daí eu fiz a transferência para Cruz Alta, aí melhorou, né, cara? Fazia 250 km por noite, mas estava bom. Sabe? Mas foi suave assim a transferência para Cruz Alta? Foi pedir e conseguir? Não. Ou era, como é Mas que era esse processo de mudança? Era mais fácil, Era né? Era mais fácil. tranquilo. Se tu estivesse cursando faculdade, às vezes... Tu tinha alguma regaliazinha, alguma coisa? Não, é que como tu já estava numa instituição, transferir para outra era mais tranquilo, simples, era mais fácil. Né? Então, basicamente Mas a matéria que eu queria me lembrar lá de física quântica. Tá de lógica. Lógica. Jesus Cristo, cara. Quem lógica. estudou lógica aí? Lógica. No direito? Tinha nessa lógica. época? Antropologia, história do pensamento humano e lógica. É o que falta muito. Caramba! Mas deveria ser matéria lógica, hoje. Lógica era bom, sabe? Já terminar o primeiro semestre, eu já botava alunos em recuperação. Se tivesse 50 no grupo, 49 rodavam. O cara tinha que pagar, era tudo pago, né? Sim. Então, por isso que eu digo, quer ver, aquela época, tu pagava a faculdade, pagava o ônibus, pagava alimentação. Hoje, graças a Deus, né? Analise, olha o mundo que nós estamos vivendo. Veja aqui em Aratiba, né? Sim, as oportunidades que tem, a tranquilidade, a facilidade, né? Graças a Deus que as coisas mudaram, né, cara? Então, eu vejo assim, aqui as pessoas, por exemplo, que nem eu, o que eu fazia? Eu tinha que dormir no ônibus, eu pegava, só atravessava a rua da delegacia na frente, o ônibus parava do outro lado da praça, lá em Palmeiras. Eu dormia no ônibus, sabe? Não tinha outro. Quando chegava lá, os caras me acordavam. Mas o nosso ônibus era muito legal. Eu imagino o que devia ser. Nosso ônibus era muito legal. Toda sexta-feira, Marcelinho, fica bem quietinho. Toda sexta-feira, nós comprávamos 600 salgadinhos e um barril de chopp. Para tomar na volta, da ida não, né? Na volta, era 600 salgadinhos, que nós éramos em 40 no ônibus, né, cara? E os caras comiam, cara, que tá louco. E um choppzinho rolando de ônibus vindo, né, cara? Na volta. Mas já chegava aqui tudo bêbado, né, cara? Quando chegava lá em Palmeiras, tudo bêbado. Assim foi a minha vida da universidade, sabe? Mas... teve mais uma história na universidade que eu gostaria de contar. Manda ver. Eu tinha... Posso fazer uma parte? Pessoal, o telefone do Brandão não tá com ele, tá? Só para avisar aqui o pessoal do grupo da bodeguinha aí. Não adianta mandar mensagem pro Brandão, que o celular eu desliguei, não tá com o Brandão. Comentários eu já desliguei, ó. É na live, não, entendeu? Já que estamos aqui, ó. Aqui, nossa, esses comentários aqui, depois... você tá com o grupo aí, galera? Tô com o grupo aqui, nossa. Aqui a Grazi dizendo, pessoal, eu tô com o telefone do pai. Estamos rindo muito aqui. Com os comentários de vocês. Sei. Não, mas deixa eu contar. História, e aí a gente vai falar com o pessoal da... Na realidade, era ter me formado em 86. Eu me formei em 87, sabe? Um aninho. Um aninho. Porque um ano de cadeia, não? Não. Eu, na realidade, fui para uma prova precisando de dois. A questão era 10 questões que o professor dava. Precisava fazer 2 questões que me faltou lá de ponto, sabe? E eu tinha uns amigos meus que estavam muito mal, cara. Tá bem pior. Daí eu digo, não, eu olhei a prova assim, eu digo, essa prova eu vou gabaritar, porque estava muito fácil, sabe? Mas o professor dava a prova trocada, assim, sabe? Tu entende? Nossa Ele dava uma coluna para uma prova e outra, sabe? Sim. Mas eu digo assim, mas vou ter que ajudar esses caras, né, cara? Eu, 2 minutos eu fiz a prova, tava muito fácil. Direito financeiro 2, me lembro como se fosse hoje, sabe? Daí cheguei lá e comecei a dar cola e o professor estava lendo um jornal, sabe, cara? Baca. Cheguei lá, saiu a nota 0 para mim. 0. Eu acertei. Tá, passou, fui para no final do ano fui para a praia, eu sempre ia para trabalhar em Caponda. Todos os finais de ano eu trabalhava temporada, né? Eu saía da delegacia porque eu era um bom escrivão também da delegacia. Eu trabalhava em Capão da Canoa com o delegado Campão. Veja o nome do delegado que era. Campão. Daí cheguei lá e encontrei o professor Clóvis, sabe? Clóvis Siqueira Cortês, sabe? Se tu olhar, ele está ali no meu quadrinho, no meu quadro. Ele disse, mas como é que o senhor não passou, sabe? Ele perguntou, né? Daí eu disse assim, mas
eu passei. O que aconteceu comigo? Eu sabe que eu tinha um furo no jornal e estava olhando a cola para todos os caras. Os outros passaram, eu rodei, eu tive que fazer mais um semestre, mais um ano, na realidade, Sim, né? mais um ano. Furo no jornal. Fez um Cara, buraquinho. que ideia maravilhosa essa. Ficou lendo, cara. Eu não lia nada que está sendo naquela mesma Era posição. a câmera de vigilância era um furo no jornal na época. Eu não vou dizer quem é o professor aqui na escola, mas teve um professor que ele caminhava tranquilamente e de repente ele virava. Eu gabaritei um 0 bem grande por causa disso. Isso acontece. Quem sabe a gente entrevista ele uma próxima oportunidade. Isso te custou um ano, sim, sem dúvida. Um ano, porque era a financeira 2, era o segundo. Sim, sim, era só no segundo. Aqui, crianças, aprendam com isso. Não faço, Se você quer colar, você que está acompanhando. Cuidado, seu professor tem jornal. Não. Se você quer colar, faça o seguinte. No dia anterior à prova, você estuda muito. E não faz gaitinha, Cola. Daí você vai decorar a matéria, você vai aprender a matéria, chega lá, você não olha para o lado, fica só na prova, é a melhor maneira de colar. E não faz gaitinha. Eu nunca colei, cara. Eu também. Eu nunca colei. Galera tá participando, né, Marcelo? Bastante gente comentando. Cara, aqui, eu tô né? lendo os comentários antecipados para ver se dá para... É brincadeira, tu tá filtrando? pessoal. Não, tá de brincadeira. Não tem nada ofensivo, não. Isso aqui já é um brincadeira pouco aqui, ó. de conversa. O Ederson José Dallazen, é o vulgo... Edinho. Esse é paizão da bodeguinha, nos representa. Grande Edinho, né? Muito obrigado. É amigão Edinho. nosso. Aqui tem um comentário anterior aqui que meus amigos, né, cara? O Maninho pediu se tu faz chucho em sorteios, Brandão. É verdade? Como assim, Júlio? Eu não entendi. Não vamos entrar em pormenores, Maninho. Será que será que é o sorteio para limpar a bodeguinha? Não, é o sorteio. O Cristófilo pediu, conta a história dos tomates em Itapema. Pela risada tem muita coisa aí pra... Eu esqueci. Ô, Thiago. Eu esqueci. O Naor. Que ninguém conhece, né? O Mano. Brandão. Mano. Naor, ninguém conhece por Aquele Naor. Abraço, mano. Obrigado aí pela participação. Então, o lateral... Diga de onde é que o senhor tá aí falando, Aliança Futebol Clube. Muito bem, né? O Brandão foi... O Heitor foi... Na realidade, aqui em Aratiba, sabe... A gente jogava muito futebol. Aí eu com 16 anos, já era titular do time principal do Aliança, aí, sabe? E joguei sempre. Eu fui um lateral esquerdo que não sei chutar uma bola de pé esquerdo. Eu vejo que até se tu for ver, tem lógica, porque tu enxerga todo o campo do lado. É verdade, né? é verdade. Eu sempre joguei na lateral de esquerda, sabe? O canhoto cobrar o escanteio no lado esquerdo não dá certo, né? Não tem como, né? Sim. Tem lógica isso, né? E o Aliança tinha um time bom. Aqui, por exemplo, o Cirilo, que jogava Cirilo de Moraes, também, né? goleiraço, né? Cirilo? Campo ele jogava na zaga com nós. Né? Ele jogava na linha? Eu achei que ele era só... Ele era no a futsal, zaga né? do Aliança era o Bastião na direita, o Cirilo desce e eu. O pessoal das antigas aí, ó. Quem tá aí, ó? Aí tem história. Olha aí, cara. E outra coisa, o Garnizé. O Garnizé. O pai do Marciano. O Nelvo. Garnizé era o apelido dele. Garnizé. O Nelvo foi o melhor jogador de futebol que eu vi jogar no nosso tempo aqui. Sabe? Olha que novidade essa aí. Cara. O Nelvo sim, cara. Jogava uma bola redondinha, né, cara? O Nelvo, veja, o Marciano não joga quase nada, o Diogo joga mais ou menos, isso cara. Do Marciano. Desculpa, Marciano, perdão. Somando os três Diogo, não dá meio. O Diogo jogava mais ou menos, mas o Marciano não joga. E o Juliano? Mas eu não cheguei a ver ele jogar. Eu acho que eu o Juliano. nunca vi ele jogar. Acho que ele não é muito, né? Mas o tempo da Aliança, o Nelvo mas olha era isso, craque, cara. né? Quem diria? Veja só, né, cara? O Nelvo era um baita jogador de futebol, né, cara? Comentários do senhor Henrique Menegatti. Os botões da camisa já não aguentam mais. KKK. Não, eu acho que é totalmente desnecessário. Tá todo mundo vendo, não precisa falar isso. Eu tô de regime, Henrique. Pode ficar tranquilo. A Grazi dizendo, boa, Thiago, a história dos tomates, hein? Depois ela vai surgir, hein? Como é que é? Eu vou Marcelinho, pergunta a história do tomate na praia. Como tomate na praia? Manda ver. Vamos dar um que eu não sei é agora. mentir. O Thiago é pessoa de casa, é muito querido ele, eu gosto grande dele. Parceirão. É um chato, amigão. Na verdade, mas é querido. Chato, mas querido. Chato, mas querido, então tá. Então nós fomos no mercado de manhã comprar as coisas para fazer o almoço e o Thiago ia na frente e ia atrás, eu dei um trupicão, cara, os tomates passaram pelo Thiago, os tomates sempre foram pra frente, cara. E o seu Heitor partiu surfando de barriga. Não, foi verdade, isso aí foi verdade. Que sacanagem. Viu né? como eu não minto, né, Thiago?
Tiago, se foi isso, o senhor só confirma depois, porque eu achei que foi muito curta a história. Não, mas foi assim. Não, foi, tem mais coisa No aí. mínimo deve ter mais algum detalhe, mas tudo bem, é o senhor que está contando a história, então tá tudo certo. Paulo Spazini, abraço, meu amigo Brandão. Paulo Spazini, obrigado Paulo pela é muito interação. querido, meu amigão, sabe? Tagor César Basso, essa aqui eu vou pular. Quer que eu leia? Não, Eu leio. deixa pra lá. Jonas Malisca, muito orgulho de você, meu primo querido. Meu primo. Primo Jonas. Meu Deus do céu. A O filha Jonas, Graziella. Jonas, eu vou contar uma história do Jonas, sabe? Vai o contar Jonas, agora já? Daí o Jonas o Jonas é uma pessoa muito querida, sabe? Ele é filho do irmão da minha mãe, sabe? Eles moravam no Paraná, quando a gente estava para lá também, eles moravam muito tempo, mas meus tios já faleceram. E o Jonas é uma pessoa muito maravilhosa. Eu, quando fiz a minha cirurgia, sabe, do coração, sabe? Foram várias, né, Heitor? Do coração foi uma só. Na verdade foram Não, várias não, pontas. várias eu achei que pontes, tinham né? sido várias Foi em cirurgias. 2005, ele sempre trabalhou no clínicas, o Jonas, sabe? O Adir, irmão dele, também é uma pessoa muito querida, eles moram em Porto Alegre, os dois, sabe? O Jonas e a Ana também moravam naquela época, morava lá, sabe? Ele que conseguiu ser sangue, né, cara? Porque eu fiz uma cirurgia muito grande, né? Foi 10 horas de cirurgia, Foram sabe? 5 pontos, né? 5 pontos de safena. Caramba. Fiquei 23 dias dentro da Santa Casa, sabe? Mas Deus me mostrou um lado bom, sabe? Eu acho que é ali que eu aprendi a ser gente, sabe? Então, é nessas horas que a gente... Eu até me emociono me lembrar o que eu passei, né, cara? Meu Deus do céu, eu achei que não ia dar a volta, tá? Isso faz quanto tempo? 2005? 2005, em março. Foi o título do eu, Inter lá eu, que era, foi eu era patrão do CTG. 2006 que te salvou. 2005. São momentos, né? Alguém comentou aqui a questão de viver intensamente, né? Isso. Aqui, ó, o Jonas, inclusive, né? A melhor faculdade, viver intensamente, é isso? O A Jonas, gente passa... o Jonas é uma grande pessoa, cara. Com as experiências que a gente vive, a convivência, vencer os obstáculos, nos trazem muito ensinamento. Uma coisa, viu? Eu até queria... A honestidade é importante na vida da gente, sabe? Estar com a cabeça sempre procurar fazer o sossegada, bem, né? sabe? Não ter ciúme de ninguém, não sabe? fazer o mal a ninguém. Eu acredito assim que se outro tem mais, que ele mereceu, e outros às vezes vem de família. É questão de não mais se rica. comparar, né? Outra coisa, a gente não precisa se comparar com nada. Não. Eu me lembro, cara, quando eu comecei a minha vida, não tinha nada. Hoje eu não tenho nada também. O que eu tenho? Fruto do meu suor, tenho minha família, que é um prêmio que eu tive, sabe? Uma casa e um carro, alguma coisinha, que isso aí é para viver. Não adianta, exato, né? É verdade, isso são coisas... Esses bens, quando vai morrer, não vai levar nada. Geralmente cara. As pessoas se comparam financeiramente, que é o pior erro de todos, porque cada um tem o seu momento, tem a sua dignidade de buscar o que ele convém. É uma história que eu queria contar na abertura da live, sabe? Logo que eu saí sargento, sabe, em 71, eu trabalhava no serviço de informações da brigada, sabe? Sempre eu trabalhei paisano depois, que eu não usava mais farda, sabe? Então, eu só tirava o sargento de dia, sabe? Quando eu estava, uma vez por mês, mais ou menos, mas eu nunca usei farda. Então, um dia deu um problema, nós prendemos um soldado do exército lá, sabe? Pegamos ele com droga, coisa... Entorpecente. Entorpecente, interessa o tipo... Droga ilícita, então. Isso ilícito, pronto. Daí, ele era um soldado do exército, né? Federal. Cara? Tivemos que levar ele para a Polícia Rodoviária de Santo Ângelo. Era eu e mais 2. Daí eu estava com o meu motorista, porque eu não dirigia, porque eu era sargento, sabe? Não que eu não soubesse dirigir, mas eu não podia dirigir, sabe? Não, mas tinha... Tinha um cara que dirigia para mim, né? Sim. Isso é uma mordomia que eu tinha direito, sabe? Era uma prerrogativa, né, da função. Daí mesmo. eu estava com esse motorista, o soldado estava com o carro desse militar, sabe? Nós estávamos chegando perto de Santo Ângelo, ele pediu se não dava para afrouxar as algemas dele, disse, bicho, vai me fugir daqui, sabe, cara? Dei uma afrouxadinha, mas se eu pego ele, eu tinha um preparo físico que era um diabo, jogava na seleção dos sargentos lá de futebol de salão, sabe? Tava preparado. Daí, ele não me foge, também a gente não precisava judiar a pessoa, tu entende? Daí ele chegou e disse, eu quero falar contigo, sabe? Bem assim ele disse para mim. Mas fala? Não, mas eu quero falar particular contigo, sabe? Puta que los pariu. Começou a estranhar a prosa, né? Não, Garrou desconfiar. Tá ficando cabreiro, mas eles não, digo, será que eles não estão esperando a gente na passagem aqui? Mas naquele tempo não tinha celular, né? Ele chegou e disse assim pra mim, cara, tu quer ficar rico? Eu digo, eu não.
Bem assim. Na realidade, o carro que ele tinha, cara, o carro que nós estava levando, tinha um fundo falso com uma maleta de dólar, cheia de dólar. Caramba! Ele disse para mim, olha, cara, se eu vou simular uma fuga, tu me deixa e depois abre esse carro que aí tem uma maleta cheia de dólar. Eu nem sabia o que era dólar, cara. Eu achei que era mentira, né, cara? Eu disse assim, olha, eu disse para ele, agora vou ter que cuidar mais ainda, sabe? Tu tá tentando me propinar e coisa. Cheguei lá, levei ele direto pro quartel do exército lá, sabe? E disse, olha, vocês me tranca-feia esse cara aí, esse cara me falou uma coisa disso aí, é mentira sim ou é verdade, sabe? Daí abrir o carro, realmente, cara, tinha uma pasta assim, ó, cheia daqueles azulzinhos, sabe? Eu nem conhecia o que era aquilo, né? Caramba. Então é o que eu digo assim, ó, Sim. eu podia ter ficado rico, mas hoje eu não seria o que eu sou. Entende? A honestidade vem a me consciência, fez crescer, tu entende? vem a consciência depois, poderia, Claro, né? mas o que e depois? adianta? O que adianta? O poderia não existe mais, é uma né? coisa provisória. Poderia não é um termo... Então, isso aí, Isso então eu queria deixar assim, como exemplo para a juventude, que às vezes se empolgam com certas coisas, até os mais velhos também se empolgam, mas são coisas passageiras. Dinheiro não é tudo. Não é, nunca vai ser. O dinheiro faz parte da felicidade, mas não é a felicidade. Não, né? ele pode comprar um conforto, pode comprar algumas coisinhas, mas não vai comprar dignidade, não vai comprar consciência tranquila. Tem muita coisa que o dinheiro não vai comprar. Então, então eu vejo assim maravilhoso isso. Que se eu sou alguma coisa, principalmente eu que eu valorizo muito as amizades que eu tenho, sabe? Então eu primo muito eu sou o que eu sou. Então esse é o termo, né? De bem consigo eu estou sempre de bem comigo, sabe? E outra coisa, eu gosto de quando eu estou no escritório, eu trabalho, faço meu trabalho com garra e coisa. Se eu estou em casa, estou sempre ajudando a Noeli e coisa, sabe? É um passatempo, o trabalho faz parte da vida da gente, não adianta, né? Sempre que puder ajudar, ajude. Melhor é coisa, isso. Pode ajudar, ajuda. Exato. Seguimos nos comentários aqui. Vamos lá. A Grazi, Tagor, este veinho tem muita história. Ederson José. Até comentou aqui. Brandão, top da balada, Edinho. Até comentou aqui que o senhor foi organizador do CMD Aratiba, junto com o Dr. Juarez de Oliveira Pinto também. Oxa. É verdade. Também era um grande até era uma criança ainda. Entusiasta do esporte. Nossa, peraí, a Teia era uma criança. Faz tempo, hein, Teia? É minha irmã, eu posso brincar. A primeira Olimpíada... Vamos editar esse comentário aí. A única Olimpíada que foi feita aqui em Aratiba. Nós dividimos que foi dividido a cidade? Eu participei Norte, dessa Olimpíada. Sul, Leste e Oeste. Eu só não lembro que ano foi. Foi na década de 90. Eu cheguei aqui em 89, por aí foi 90, eu acho. Na década de 90, eu lembro. Que nós foi dividido aqui na frente do prédio, nós era do lado de lá, daí tinha o lado de cá. Foi o Norte, Sul, Leste e Oeste. Foi isso, né? Sim. Cara, eu lembro. Que coisa mais linda. Eu lembro quando nós fazíamos aqueles cabos de guerra. Eu lembro que teve uma prova, teve um professor de educação física que foi lá no cemitério. Era uma prova, tinha que ir até o cemitério de noite, ir lá pegar um negócio e depois trazer. Eu lembro, daí todo mundo tinha medo. Eu fui lá. Eu fui. Então, essas são histórias da vida da gente, né? Por que isso não pode ser realizado novamente na Olimpíada participei dessa? disso, foi anos 90, Foi claro. a década de 90. Eu lembro. Por isso que eu sabe por que por isso que me digo, cara, com vocês dois eu me sinto bem à vontade. Que memória As afetiva. modalidades eram cabo de guerra, futebol, salto em altura, tudo. Teve uma prova nessa Olimpíada que era os meninos se vestir de mulher e as mulheres se vestir de meninos. Sim. Cara, eu achei fantástico naquela época. E eu lembro a corrida do saco, me lembro. Sim. Eu lembro do Júnior. Quem não viveu isso, cara, você não tem ideia. Eu estava olhando vocês dois e pensando numa coisa, sabe? O Marcelinho. Olha o que tu vai falar, que eu sou homem. Não, o Marcelinho é filho de um grande amigo meu, sabe? Bem sincero para ti. O Mélio é uma pessoa saudoso. Do meu coração, sabe? E outra coisa, eu assim me criei lá, lá por perto da casa do lá Santa Cecília. Lá na Santa Cecília. Naquela região. Porque o tio Sadir morava encostadinho ali. Tu sabe disso aí, né? Sim. Por isso que eu tenho um respeito eu ouvi muito essa grande. História. Porque eu, na realidade, quando cheguei aqui em 89, eu disse ao Marcelinho assim, Marcelinho, tu é o melhor gaiteiro que eu já vi tocar, cara. Bem sincero para ti. Tu tá perdendo tempo aqui em Aratiba, cara. Tu tá perdendo tempo aqui em Aratiba. E hoje eu vou dizer de novo para ele. Sabe disso, né, Marcelo? Ele sabe.
Porque ele é um baita gaiteiro, é uma baita pessoa também, muito querido, sabe? Muito obrigado. Isso é verdade. Eu tenho uma admiração tremenda por ele, sabe? Eu disse, Marcelinho, vai, cara. Eu me lembro. Eu acho que não estou mentindo. Você tem convidado até para te tocar nos Monarcas. É verdade ou é mentira? Os convites foram surgindo ao longo do tempo, mas... O Marcelinho não gosta muito de dizer... Fica quieto que eu vou falar. Tá bom, desculpa aí. Pela humildade que o Marcelinho tem, ele já recebeu o convite de muitas bandas, muitos grupos do sul do Brasil. Tem talento. Não dos adianta, melhores grupos do sul do Brasil. Esse cara foi convidado, porque ele tem talento, ele é humilde, ele sabe, é uma pessoa fantástica. Mas a vida é feita de escolhas. Sim. O Marcelinho fez a escolha dele naqueles momentos. Só que assim... Escolheu a ideia, pronto. É o que eu sempre digo. Ganhou o gaiteiro. Por que não? É o que eu hoje sempre digo. Tá com uma família linda, tem uma menina muito querida, né? Se eu tivesse seguido essa carreira, quem sabe talvez o que o senhor falou antes, eu não estaria aqui. Ou, claro, né? Claro. Então eu prefiro quem estar... Quem sabe não tá tão feliz como tu tá hoje, né? Cara, a felicidade é um... E agora eu vou... Do Paulinho, então, meu Paulinho era para ser meu parente uma vez. Pois né, Paulinho? Paulinho. Agora tu viu, né? Acontece, a vida é feita de escolhas. Sim, não, de forma nenhuma, Brandão. E é justamente por isso... Tu sabe que na nossa família tu é muito querido, sabe? Não, e é justamente por causa dessa convivência próxima que a gente teve que eu admiro muito o senhor e toda a família. A Ana também comentou aqui, tem bastante gente. Então, assim, nesse sentido, a convivência, a vivência, as decisões, são escolhas, as escolhas, né? São da pessoa, não adianta, é isso. Né? Só que assim, o resultado de toda essa vivência é o que a gente é hoje. Sim. Não adianta a gente dizer 10, 15, 20 anos depois. Por quê? Se eu tivesse escolhido, por que eu não fiz isso? Se eu tivesse feito, sim. Não adianta. A sua vida é o agora. Se você tivesse feito algo de diferente, o agora não seria o agora. Você não seria a pessoa que você é. Se você não tivesse feito a escolha. Não tem como você julgar ou se julgar com a cabeça que você tinha na época. Perdoem-se, pessoal. Não se julguem, não se comparem. Existe uma coisa chamada... Essa é a pior maneira de você quantificar, contextualizar a sua vida. Comparações Isso e possibilidades. A palavra é maturidade. Isso vem com o tempo. A maturidade só vem com o tempo, ponto. Mas foi uma brincadeira. Claro, não, mas que isso, Brandão. Desculpa, mas o senhor está perdoado. Desculpa. O senhor está perdoado. Estamos aqui conversando. Jesus me perdoa aqui. Somos amigos, temos o maior respeito, não né? tem problema nenhum. O senhor fique à vontade para falar o que quiser. Esse seguir. É o intuito da live. Você que, porventura, receber um convite, aí, inclusive a gente já tem algumas pessoas que a gente já convidou, mas questão de agenda e tudo mais não tem dado certo. Mas você não fique envergonhado. O Brandão estava nervoso, né? Admito, o Brandão estava meio nervoso. Eu nunca fiz isso. Eu tô nervoso né? até agora, cara. Aqui, ó, eu nunca fiz isso, né? Isso aqui, o nosso intuito é conhecer as pessoas. Sim. O Araclick está aqui para fazer essas entrevistas. Garanto que muita gente não sabia dessas histórias que o Brandão tem para contar. E tem muitas ainda. Não, calma. A gente ainda vai. Nós não vamos falar muito não contar tudo, pessoal. Não se preocupe. Seguindo nos comentários aqui. Quanto comentário. Gilberto Capuani. Gilberto Capuani. Grande entrevista, amigo Brandão. É uma belíssima história de vida. Parabéns. Grande Gilberto Capuani. Jonas Malisca. Aqui, essa é a melhor faculdade para se viver intensamente, né? Exatamente isso aí. Beleza. Tem aqui o comentário a respeito do Dr. Juarez. O Naor, novamente, aí, o Mano. Abração, Paulinho. Grande consideração pelo amigo. Sou teu fã, Mano. Mano é gente querida. Tércio Nunemacher, por trás de cada cabelo branco tem uma história de vida, uma lembrança. Aqui tem bastante, viu, gente? O Dércio não é o médico, é o Dércio. É o Dércio, sim, o Dércio aqui. É esse do sim, aqui do meu vizinho da Santa Cecília, aqui o filho do Rock. É meu amigo, Esse é parceirão. O senhor acabou de dizer, né, da região, ó, já deu comentário. Patrícia Klein, o pessoal passando aqui zoando, né? Patrícia Klein, Brandão, grande amigo. É o Valde. É o Valde. Itamar Knapp. Ô, amigo grande Itamar, amigo de longa data, parabéns, Brandão. Itamar, muito querido lá. Graziela Brandão, o senhor conhece? Mais ou menos. Eu vou ter que dar um puxão nesses comentários, pessoal, não queremos deixar de mencionar ninguém, tá? Vamos dar uma puxadinha aqui. Paulinho, essa gincana era da escola, a Olimpíada foi outra que a Teia fala. Pode ser. Então foi outra. Tinha a Ariranha, era dos bichos. Isso, tinha os bichos. Eu lembro que eu era da equipe da Ariranha. Nosso tempo era por região. Eu ia dizer, eu era eu era da equipe lá da Ruital. Ana Maria Brandão, grande irmão, nosso primogênito, devo muito a ele. Grande Ana Brandão, grande abraço, nossa grande parceira, muita consideração por você, Ana. Eu vou te contar, Ana, vou contar a história. A história do irmão, vai lá.
Eu vou contar aquela história do sapo lá do Paraná. Não vou contar para os piatos, vai ficar... Vamos deixar passar aqui. Faltam só 4 agora. Tá. Se ele quiser, ele pode contar, viu? Sim, ele vai contar. contar. Eu vou contar. Ele vai Pode contar. contar. Carla Cleimar Froza. Lembro muito bem o Brandão ia de Fusca da Civil buscar nós para jogar futebol no ginásio em 1990. Minha primeira medalha, que foi entregue na época lá no Clube Aliança. Isso que provavelmente é o Cleimar, né? Sim, Froza. sim, sim. É 1990, Sim. cara. Então, Pô, há Froza 33 tá velho, anos né? atrás. O Froza tá velho, né, Froza? Cara, hoje quando você para mencionar, por exemplo, se tu tem o Brandão do lado, tudo é 20, 30 anos pra trás, cara. Né? Sim, mas eu já tô mas com tudo 40. bem. Eu já tenho 35, Mas o senhor, né? Aí, ó. Cada perna. Quanto? 35 cada perna. Só se for de contribuição. Não, Sete- de contribuição tem muito 7,5. mais. Tu tem 35. 7,5. 35 da Mas tá aposentadoria. bem. Cara, Já tá mas tá 35 bem. anos aposentado, meu velho. Mas tá bem, Sérgio Noskoski, um grande abraço, amigo Brandão. Deus continue abençoando. Muito obrigado, sempre você Sérgio. também. Carla Cleimar Froza, ainda hoje tem a medalha, mas Olha credo aí. que não, capaz. Grazi, olha o que a Carla falou, outra história. É verdade. Grande pai, só quem conhece sabe a pessoa espetacular. Amo você. Muito a obrigado, Grazi. filho. Muito O Você- bem. pessoal tá vocês- curtindo, comentando Vocês como são nunca. todos queridos, né? Ó, a Maríndia Berticelli também, o seu Ah, Brandão Maríndia. é uma ótima pessoa também. Muito obrigado, Marinho. Quem mais acompanhando aqui? A Paula Amor também, né? Paula, aquele abraço. Paulo. O Rafael Luiz Bux também, o Rafa Bux, o Juliano Baioco também. Eita, galera acompanhando. boa. Muito Galera, obrigado, hein? Só Muito gente obrigado, boa muito aí, obrigado. curtindo e compartilhando. Pessoal, muito obrigado pelo prestígio de todos. É sempre um prazer poder contar com uma presença ilustre dessa aqui. Obrigado, Brandão, por ter aceitado esse desafio aqui. Muito obrigado. Certo? É aqui, na verdade, o que eu Eu que agradeço, na verdade. A questão é justamente isso- contar o que Aratiba tem de bom. Aqui Isso, tem na muita realidade, coisa interessante. tem filhos daqui que são, pelo amor de Deus, né, com um potencial tremendo. Exato. Todos, né, cara? Todos os que fazem Todo parte mundo, do né? nosso, do nosso entorno. Graças a Deus. Desde os nossos que- patrocinadores aqui, os nossos apoiadores, É pessoal. verdade. Empresas aratibenses, galera do Sim, bem, sim, sim, realmente. tudo né? do bem. Então, esse que é o espírito da Esse coisa. é o né? intuito do Araclick, é levar para você conhecer as pessoas, as empresas, as histórias aqui de Aratiba. Brandão é uma figura ilustre aqui da nossa cidade, nascido, crescido aqui, ganhou o mundão, tá de volta aqui na nossa cidade. e Com muito certeza- orgulho que tu é de volta aqui, né? Claro. Desde né? 89, né? Sabe já tô aqui. que é interessante a gente. Eu conheço algumas pessoas, óbvio, não vou citar aqui, que depois que ficaram algum tempo fora daqui, quando é pedido para eles de onde eles são, eles dizem: não, eu sou de Erechim. Não, eu sou da Não, Aratiba. é complicado, entendeu? não, Não, eu- vamos citar aqui, mas Com tem, muito orgulho. eu também, eu posso dizer, nós podemos dizer aqui, né? A gente montou o Araclick, essa fanpage aqui, que é justamente para isso, para nós valorizarmos as pessoas aqui de Aratiba. Tranquilo. Quem é aqui da terra? Nós temos o maior orgulho dessa terra, o maior orgulho dessa cidade, do povo que nasceu, cresceu, que é daqui, que veio, tem história aqui na nossa cidade. Esse é o intuito do Araclick. E você que está aí, não fique com medo se receber o convite para vir aqui ser entrevistado. E diga-se Nossa, de passagem vou dizer que para quem não tem coragem, não é muito difícil. um dos grandes incentivadores, Sim, sim, não, né, tranquilo. um dos grandes incentivadores do Araclick é esse cara aqui. As transmissões foi esse cara que tanto insistiu para que a gente nos aventurássemos pelo mundo Isso, é das verdade. transmissões esportivas. Inclusive, Cara, brotou dessa mente aqui, ó. inclusive a nossa a última live que transmissão. foi feita na Isso, foi dia 25 de agosto, nas Tá finais. disponível, pessoal, quem quiser assistir Isso, aí. pode acompanhar, está na fanpage, pode assistir. Não nos interprete mal, eu e o Marcelo. Não a gente nos julguem, fez. por favor. Pelo amor de Deus, não julguem. Foi a nossa primeira. Foi a nossa primeira, até agora a Não, única, mas eu né? acredito que vocês estão de parabéns. Bem sincero para ti. que tá? isso. Eu não ganho nada por estar elogiando vocês, não é verdade? Não? Sei. Mas Não combinamos o cachê por elogio, Mas não? o que é bom, a gente tem que dizer que é bom, sabe? Sabe Se é que- bom, é melhor. Se tá ruim, Assim, fica ó, quieto. eu- Nos aventuramos. Olha, vou dizer, vocês superaram, bem de coração, vou falar isso aí, sabe? Que isso? Não, eu sei que vocês têm competência, sabe? Mas Nós- analisa aguentar 6 horas de transmissão, cara. Jesus Cristo. Assim, ó, eu tenho uma história no rádio, eu tenho uma experiência em alguma coisa, mas não é por isso que eu fico me vangloriando ou coisa assim. Eu não quero me sobressair de forma nenhuma. Se eu quisesse aparecer, se eu quisesse Mas tu não ganha fama, nada se com eu isso, quisesse né, mídia, eu teria aceitado proposta de rádio grande, eu teria aproveitado e aceitado proposta de TV. Eu não quero, eu não preciso Tu disso. tem que fazer o que gosta. O que eu gosto é isso, é contar histórias, é conversar, é trocar ideias. Eu prefiro isso. Essa transmissão que a gente fez, nós fizemos de coração, nós fomos lá de alma, de coração, levamos um equipamento para tentar, da melhor maneira possível,
Mas a qualidade estava muito boa. Era isso. Assim, o som e a imagem estavam muito bons. Eu não sou narrador. Muito menos eu, comentarista ou narrador. Eu sou locutor. Eu já gravei muito, ainda gravo, faço gravações, edições, produções comerciais de áudio. Audiovisual, isso aqui, fazer live, eu tenho uma experiência e tudo mais. Mas eu nunca comandei uma live durante 6 horas. Sim. Eu nunca. É puxado. E aí, aqui atrás do computador, que a galera tá vendo aqui, tem um monte de comando, um monte de câmera, um monte de coisa. Tem equipe técnica aqui, pessoal se abaixa. Isso, sem falar que a galera tá não, brincadeira. Cara, naquele momento, naquela transmissão, estávamos eu, o Marcelinho, na cara e na coragem. Tivemos a ajuda do Bombeirinho, né, que foi muito parceiro também, veio lá fazer alguns comentários. O Campanha veio também. Foi fundamental. Foi fundamental. Ele foi o que mais trabalhou, cara. Não, quem mais trabalhou, quem mais sofreu fui eu. É que tu tava na arquibancada, né? Mas eu vou ter que falar uma coisa. Uma hora eu olhei, tu tava dormindo lá naquele cantinho. Mas, lá cara, eu já não aguentava mais. Viu como é verdade? Eu não aguentava mais mexer. Eu tava bem pertinho dele, coitado. Eu tava naquele maldito ângulo baixo, então eu tinha que fazer... O tempo todo eu tava me movimentando, cara. Nossa, eu acho que o cachê foi mal dividido aí. Vai dar, vamos falar bem sério. Vai dar uma outra live só de história do bastidor. Vai, cara. Do dia 25 de agosto, dessa live que a gente fez. Vai. 6 horas, cara. No dia seguinte eu tava sem voz, cara. Mas viu, Paulinho? Eu sem coluna, sem nada. O Marcelinho é testemunha, sabe? Eu vivi enchendo o saco do Maninho, sabe? Maninho tenta, cara. Porque sabe onde é que eu me baseei? Vou ser bem sincero para vocês. Eu sempre escutei todo o campeonato de Marcelino Ramos. E tem o Nico lá, que é meu amigo, sim, sabe? Tem uma equipe lá, né? O Nico jogava aqui, salão aqui. E eu era treinador do Juventus, fui 5 anos seguidos campeão com o Juventus, sabe? Daí, assim, eu disse, todas as lives que eles fizeram, estavam transmitindo vôlei de celular? Vôlei, partida de vôlei. Não, vôlei. Sim, partida de vôlei, o campeonato de vôlei estavam transmitindo, cara. Mas a finaleira deles também que eles fizeram lá, também foi umas 5 horas de transmissão, cara. Não, é legal. Mas é muito bom. É cansativo, né, cara? Assim, naquele momento lá, até no meio da transmissão também, a Teia foi lá ajudar a fazer câmera. Agradecido, né? Obrigado. Cansativo, mas gratificante. Espetacular. Teia Luciane. Maravilhoso. E daí, assim, a gente contou com muito incentivo, muita galera participou. O William, de novo, quero te agradecer, cara. Parceiraço, cara. Meu Deus do céu, eu fiz, ele não aceitou nada. Ele não quis nada sobre a transmissão. Ele foi na cara e na coragem também, nunca tinha feito nenhum tipo de serviço relacionado a isso. Ele nunca foi comentarista. Ele tem o conhecimento técnico. Ele tem experiência de rádio. Como locutor de rádio. Mas mesmo assim, auxiliou bastante. Mas ele conhecia todos os termos técnicos e ele estava a par do que estava acontecendo no campeonato. E ele conhecia as pessoas, conhecia os jogadores, então os termos técnicos, as paradas técnicas, ele tinha um conhecimento sobre o regulamento. Ele foi fundamental. E ele se dispôs também as informações de súmula, né? Isso é importante, que tem que né? chegar para quem está querendo assistir de casa, vai ter que saber o que está rolando na quadra, né? Não é você somente comentar. Na verdade, a ideia era só fazer imagens e comentários e emprestar as informações. Mas aquilo foi fluindo de uma maneira que o Rui Paulo virou narrador de futebol, o William virou comentarista e eu virei Você virou comentarista também? Eu fazia algum que outro comentário, eu me esforçava. Eu estava no meio da galera e muitas vezes eu não ouvia. Ou eu quero até pedir perdão mais uma vez, porque quando era para pegar alguma outra imagem, eu estava deixando passar alguém, o pessoal da galera ali se movimentando e estava um pouquinho complicado. Então, se a gente perdeu algum lance, por favor, nos perdoem. Pessoal, nós agradecemos, mas vamos ter que fazer uma live só sobre os bastidores. Certo. Eu não quero deixar de mencionar ninguém dos comentários. São vários, pessoal. Muita gente participando aí. Mais uma vez, a gente tem que agradecer aqui aos nossos amigos patrocinadores aqui. Bar do Valde, Amo Madeira. E entrando agora também, Autoelétrica Arnold. Parceiro, digo, Alumiarte. Alumiarte também abraço. Aqui. E o Fitarelli Máquinas Agrícolas. Obrigado, galera, pela 70 anos, pessoal de Aratiba, empresas aratibenses incentivo pela parceria apoiando. De sempre. A Ivete Demari, ainda estou aqui na lida, mas estou ouvido nesse trio. Tá aqui do ladinho a nossa grande amiga aqui. Viu? Só um pouquinho antes desse comentário, tem um lá, você não vai falar de mim, a sua esposa, eu trabalhei muito para você. Cara, tava tudo bem até agora. Deixa eu seguir, vamos fazer de conta. Depois você acerta em casa. Mas o detalhe, ela é uma guerreira, né, cara? Tu tem que ver o que a Noeli, para estudar e trabalhar, cara, ela lecionava de manhã, nós chamava de taipa, ele pegava o ônibus cedo,
Como é que é? Chamava de Taipa quê? era um distrito que tinha lá em Palmeiras. Taipa. Taipa. Daí ela vinha para Palmeiras, passava na rodoviária, fazia um lanche, ou às vezes levava o lanche de casa, ou às vezes fazia um lanche para ela lá na Taipa essa. Daí ela ia para um outro distrito lá e de noite para a faculdade de Frederico, sabe? Caramba. Ela já lecionava na época? Já lecionava, sim. Quando eu conheci a Noeli, ela estava no terceiro ano E ela foi nossa prof. Foi prof, eu acho, de toda Foi, a galera foi. aqui. Foi Prof de aula, português. né? Português, religião e Português à inglês. noite. Ela era de letras e exatas. Ela tem acho que não. pós-graduação, né? Então, daí, na realidade, era uma guerreira, né, cara? Daí, de repente, daí veio os filhos e aí foi indo. A vida seguiu, né, cara? Então, a vida maravilha. seguindo o seu rumo, Sim. né? Certo? Mas, Vamos seguindo aqui, ó. O comentário de Francine de Oliveira Valcarengue Barcelos. a França, Jordano diz: tio querido, grande pessoa e personalidade, um cara nota 10. o Jordano, deixa eu explicar para vocês. O Jordano é filho do Mano. Ah, O olha Jordano, aí. ele tá hoje aqui, hoje aqui em Aratiba. Ô, Mas coisa ele boa. ele é de Caçapava do Sul. Uma pessoa muito querida. A Fran também, as guriazinhas são muito queridas, sabe? família toda é espetacular. Eu conheci um lado bom na minha vida, foi no aniversário da firma do vô do Jordano. Ele convidou nós aqui, acho que fui eu, a Grazi, a Ana e o Tiago. O show da janta foi com o Michel Teló. Caramba, hein? Caramba, coisinha cara, bem... E nós como éramos eles são da família Barcelos, sabe? Uma família assim, de gente que esse negócio de... Aquilo se bota na lavoura, como é que é aquele pozinho branco lá? Como Calcário. É o nome? Calcário, é. Ah, calcário. Insumos agrícolas, insumos... Calcário exato. mesmo. Então, assim, tem uma montoeira de funcionários da empresa deles, sabe? Então, eles convidaram para nós ir na festa dos 100 anos da empresa, sabe? Como era da família, então eu fui nos camarotes bem na frente, né? Nunca tinha sido tão valorizado. Garçomzinho com as mãos para trás. 3.500 pessoas tinha na janta. E o Jordano mora na frente da empresa, assim, sabe? Daí tomamos todos lá, Que e coisa bebemos boa. tudo, né? Uísque da melhor qualidade, garçomzinho, tudo. Com coisa boa. Eu era da fraternização. família, foi a melhor festa que fui na minha vida, sabe? Meu Então, Deus. isso eu me lembro muito bem. Uma baita lembrança aqui. Seguindo nos comentários, Mas- Lucas Flarra aqui, Alumiarte, Ô, Lucas. grande titão, figuraça. Um abraço, Lucas, meu O parceiro. O Lucas Jonas é- Malisca o Lucas- novamente aqui. Parabéns, ficou muito legal. Esse jeito simples engrandece as entrevistas. Primo velho se saindo muito bem. Olha só. Muito obrigado. Olha É, aí. viu? Ele tirou os óculos, botou os óculos. Ana Maria Brandão, parabéns, Marcelinho, Paulinho, pela bela iniciativa de valorizar as pessoas de nossa Mas cidade. agora eu vou ter que contar a tua você história, né, Ana? Daí não Noite, aguento Ana. mais, né? está sujeita Pode. a ser exposta aqui as suas histórias aqui. Pode, Alceu- autoriza, né? ela- Autoriza a contar. Pode Ao seu poder. Berticelli, parabéns, amigo Brandão, abraços. Francisco conhe- Sutil da Trindade. Ô, Conhe- Chiquinho, sabe- Chiquinho Trindade. Sabe aqui. quem que é o Alceu Morgano? Alceu Berticelli. Ah. Não faço a menor ideia. Ele é um médico famoso, sabe? Que estudou aqui com nós no colégio, sabe? Ele mora aí pro lado de Santa Maria, sabe? É muito amigo meu, sabe? Ele se formou com o KID, sabe? Depois Olha ele aí. fez medicina e É aqui, é aqui de Aratiba mesmo? Aqui de Aratiba. Olha aí, seu Alceu. Ele nasceu aqui aqui na Esperancinha ali, cara. Mas, Ali, olha, Berticelli. Mais um, Berticelli. ó, mais alguém que eu conheci. Fruto de Aratiba também, né? Sim, sim. Que coisa boa, seu Alceu. Obrigado aí pelo Ele pelo uma pessoa prestígio. muito simples, muito querida, educado, Que bom. a todo vapor. Sensacional. E um comentarista do Araclique, obrigado pelo comentário, seu Alceu. Francisco Sutil da Trindade, Chiquinho, cara. Chiquinho, Ô, né? Chiquinho Trindade, um grande abraço, saudades do amigo. Parabéns, Marcelinho, estou gostando da live. Rafael Bux, parabéns pela entrevista de hoje. Grande Brandão, parabéns também pela transmissão obrigado, dos finais né? do futsal. Ficou nota 10. Opa, olha só. Olha aí. Importante conhecer e valorizar a história dessas pessoas. A ideia é essa, Rafa. Rafa, É o que nós estamos mencionando até agora. Obrigado, como obrigado. A gente de comentou na coração. transmissão também. Humildemente, na nossa simplicidade, a gente tentou, da melhor maneira possível, transmitir, trazer as informações. Nós podíamos lá ter feito lá uma narração, uma entonação, alguma coisa. Não, tá ali as Não ia imagens, funcionar. né? Não ia. É, Não ia. Até porque eu não sou Foi muito narrador. espontâneo, né? Foi muito espontâneo, legal, né? é isso. O nosso É intuito foi bacana, justamente esse, né, né? Brandão? É verdade. É isso, mostrar o que está acontecendo lá e tal, né?
Vocês não vão deixar eu contar da história da minha irmã, então? Tá, Ana, pode contar ou não? Ela vai Comenta aí se a gente pode liberar esse assunto. Eu vou amenizar um pouquinho, então eu vou contar. A questão jurídica é liberada, né? Vamos ter assessoria. Só um pouquinho. Ela não vai ficar brava, Brandão. Não. Ela não vai ficar brava? Então pode. Então beleza, então tá tudo bem. Vamos contar. Ela é minha irmã querida, eu só tenho ela, né? A Ana é querida. De irmã, é a irmã mais querida. Só ela. É um ser de luz, Ana. Beijo pra você. Nós éramos pequeninos, nós estávamos no Paraná, sabe? E ela incomodava muito, sabe? Quando daí tinha um riozinho lá perto, quando ela incomodava muito, e o Kid, né? O Kid enfiava ela na água até quando parava as bolinhas, nós puxava ela de volta, sabe? Não podia surrar, que ficava marcado, aí a mãe surrava nós, né? Crianças não aprendam isso, não tentem fazer isso em casa. Não pode fazer isso, né? Não, ninguém entendeu nada. Conta pra nós a verdade, Ana, é isso aí. Ela não obedecia, sabe? Ela era meio rebelde. Ela desde cedo, sim. Era desobediente. Então, desde cedo. Nós não queríamos matar ela, mas dar um susto, né? Não. Que sacanagem, hein, ô Ana? Bom tempo aquele do Paraná, cara. Mas a época de ratão, então, de piazada, dos 6, 7 anos, então? 8 anos, por aí. Quando o senhor falou que foi a primeira vez pra lá, né? Foi trabalhar Passamos dificuldade lá, cara. Então a Ana sofreu na mão de vocês. Eu me lembro que a gente vivia levamos fumo lá, mas nós plantava fumo, sabe? E eles faziam aquele fumo em corda, assim, sabe? Pra vender. E o pai fazia aquela época, né? Eu tinha que passar melado. Já eram todos os irmãos nascidos naquela época? Já o Kid, a Ana, o Tonico? Não. Os dois ratão ficaram para trás, que é o Mano e o Tonico, né? Os dois eles vieram depois, né? Vieram depois, cara. A raspa do tacho. Os dois ratão é boa. A raspa do tacho são os dois, né? O Mano mais novo, depois veio o Tonico, né? O Tonico é o mais novo da família? Não, o Mano. O Mano? É. Sim. Depois o Tonico, daí a Ana, o Kid e o mais bonito que sou eu, né? O primogênito. Diz a Noeli que sim. Ela? Ou ela que acha. Não, ela era muito bonita. É ainda, né, cara? É isso aí. Olha, pediu pra fazer bonito. Aí, ó. Fez. Brandão, vamos mostrar aqui algumas fotos. Pessoal, arquivo confidencial. Arquivo confidencial, né? A gente Agora ouviu algumas histórias. Sim. Algumas. Vou tentar descrever. Talvez alguma das fotos que a gente vai mostrar aqui na live, você vai poder ver, o Brandão também vai poder ver aqui. Talvez algumas dessas fotos o Brandão não tenha comentado, ele pode fazer algum comentário, começando com essa aqui. Que foto é essa, Brandão? O que nós podemos dizer? Foto que na realidade, foi a foto mais difícil que eu não achava mais para botar. Então tá lá a mãe de pé, a avó e a mãe da minha avó. Eu e o Kid. Essa foto muito antiga, né? O senhor é o centro mais velho do mais centro bonito sempre. O mais bonito. Tá no meio. Quanto sempre. tempo tem essa foto aí, Brandão? 70 anos. Rapaz, olha isso. Olha a casa lá atrás, vocês analisam como é que era o tempo tipo da casa, né? Que coisa. Isso aí, ó. Isso é da família, né? Então é a bisavó do senhor. Isso foi aqui em Aratiba? Aqui em Aratiba, sim. Aratiba, muito bem. A próxima foto? A minha querida mãe. Olha saudosa. Só. Essa vocês roubaram muita merenda dela no colégio aí, né? Isso, o senhor falou que a sua avó também era merendeira. Merendeira, né? do grupo daí. Tu sabe a mãe era merendeira do colégio. Sim, ela o mesmo privilégio que o senhor tinha com a sua com a avó. A avó era muito querida pra mim. Eu tinha com a avó Irene. E eu tenho uma particularidade que eu gostaria de comentar. Pode falar. Eu convivi muito com os meus primos, com o Fabiano, com o César Reck ali, quando o tio Paulo morava do ladinho. Eu olhei pra foto da Dona Irene e me lembrei do papagaio que tinha. Que papagaio chato. Você lembra disso, cara? Chato, rapaz. Isso que nem o galo. A avó também tinha um galo uma vez, sabe? Quando nós morávamos atrás da creche aí, sabe? Eu digo, vou ter que matar esse galo, porque 4 horas o galo começava, o galo de estimação começava a cantar aquele galo. Eu disse para os piá, que a gente morava ali na subidinha, ali no Hino Hora agora aí, sabe? Daí eu combinei com os piá, vamos comer o galo da avó, sabe? Matemos aquele galo e comemos depois, rapaz. O galo não cantava mais, e a avó dizia, mas onde está meu galo? Meu Deus. Fazia assim na já barriga. Era. O remorso bateu. O galo com arroz da avó, cara. Naquela época ali, onde moravam do ladinho ali do tio também, eu lembro quando o seu Virgílio vinha, o chapeuzinho de palha, camisa de botão aberta e sandalinha de couro e bermuda. Uma figuraça, velho, né? Que figuraça, cara. Não gostava de jogar. Não. A próxima foto aqui vai para a live agora é
O senhor vai ter que explicar essa situação Vamos ver aqui, Brandão. Barbaridade. O que era aí, isso? Deixa eu explicar. Certamente ele não estava fazendo força. Não estava se esforçando, devia estar de braço cruzado. Viu? Lá. Como ele falou que era sargento, que tinha direito ao motorista Ele e tudo não estava mais. fazendo força nenhuma. Calma, ou ele tá na janela ou ele tá dentro do carro fazendo Eu acho peso. que é o de braço cruzado. Lá. Não, esse aqui, ó. Esse. Qual deles? Esse que tá no reto no pneu do Fuca ali, ó. Mas tá fingindo que tá empurrando, então. Quem tá empurrando é o que tá na Isso, sua o que tá foto. fazendo de Na conta. realidade, faltou o arranque. Na verdade, ninguém tá empurrando. Na pata-choca, era pata-choca. Era uma Na C20? pata-choca, eu não sei. Era uma que é Willis? isso, Uma Não, Willis? é uma Uma Willis? Willis, cara. Era uma... Na realidade, essa aí Pelo quadradão. era a nossa companhia. Eu era comandante do pelotão. Pelo assim, formato né? quadrado é uma É uma Willis. D75, eu acho que é. Não me lembro Não, agora. D75. Hein? lembra aquilo 75, se aí, eu não me cara, engano. só incomodava isso aí, cara. Bom, enfim. Barbaridade. Gasolina, Comia 6 uma canecos. gasolina que Eu ia tá dizer, louco. Eu ia falar. Mais uma foto aqui que o senhor tem que explicar. O que é isso? É um time de Barbaridade. futebol? Isso, na realidade, é Tem gente conhecida aí, ó. é a seleção dos sargentos do 7º BPM. Eu jogava na seleção, sabe? Olha eu sou o aí. segundo debaixo da direita para a esquerda. Percebe-se ali. pelo porte atlético, pelo condicionamento. Sem calo. Naquela época não tinha cola sexual. Ah, não ainda. tinha Não. a parte entendi. frontal. Não. Muito bem. A próxima aqui tem mais futebol. Esse aqui é aqui em Aratiba. Um time que nós fizemos de piá, era o Flamengo, sabe? Só que não vamos perguntar, que não vou mesmo me lembrar de todos. Que está atrás de mim, da direita, é o Aripaludo. O senhor é com a bola? O senhor tá com a bola? Não. É aquele não mais- tinha essa bola. o mais não. compenetrado com o Não, olhar. esse aí, Não, sim. para situar, né? É, Galera sim, que tá sim. na live. Isso, quem tá de agachado com a mão na bola é o Brandão. Com a mão na bola. A mão na bola, fique sim, claro, né? Tranquilo. É um time que nós fizemos de piazada, aí o goleiro era um cipó, né? Vamos ver mais uma aqui de futebol. Aí o pai. Olha O aí. velho- Ô, velho. O velho Virgílio. Virgílio na direita e o Passo Fundo na esquerda. Mas olha É aí aí, que seu tá- Virgílio. tá- Seu Virgílio, o seu bigode característico, né? Não jogava nada, cara. Seu Virgílio, o saudoso Virgílio também era árbitro, né? Ele foi árbitro o pai do... foi árbitro. do- Eu também fui árbitro da O federação senhor lá sempre foi da... envolvido com esportes, né? Eu sempre fui metido. Eu apitei cinco. Metidão mesmo. Ah, De cinco mentira. campeonatos vaziando seguido lá, eu apitei 4 final. E Olha eu não aí. apitei a primeira final porque eu cheguei mais ou menos na metade do campeonato. Como eu era sargento, os caras me respeitavam bastante, sabe? Ah, E eu sim. metia os caras pra rua, não queria nem saber, Tá, né? mas cara? o senhor apitava armado ou não naquela época? Não, o cara, Não a pode arma falar. tava no carro. Eu só me dei mal Data uma vênia, vez. data vênia, Eu só doutor. me lembro, Postura, eu só me né? lembro uma vez eu vou contar mais uma historinha. O Kid foi Permanecerei em me silêncio. visitar, sabe? Eu fui apitar um jogo em Erval Seco, uma finaleira de Erval Seco lá, sabe? Daí passaram lá em casa os caras para me trazer a bola, sabe? Eu digo, olha, vocês pegam e dão isso pro padre lá, sabe? Da comunidade, lá dão para uma instituição da comunidade, que eu não preciso disso. Eu vou lá apitar o jogo De e boa. de boa. Eu vou ganhar o meu cachê lá e pronto. Cheguei lá, levei meu revólver, eu fui de carro, sabe? E levei o Kid foi junto. Ó, Kid, eu digo, ó, Kid, tu mete esse revólver na cinta, que a coisa aqui vai feder hoje, sabe? Daí Já preveu. o Kid é um corajoso, que tá louco, sabe? Daí começou Até o jogo. hoje, até Começou hoje. o jogo bem, sabe? Eu tava torcendo porque Uhum. que o time que precisava ganhar, ganhasse sem roubar nada, sabe? E outro time, e esse time em cima e não saía gol, sabe, rapaz? Daí uma hora deu um ataque daquele time que tinha que Era pra ganhar. que não podia ganhar, Ah, tá entendendo? não. E o centroavante saiu e você foi gol, cara. Meu Ai. Deus. Fechou o pau. Eu saí correndo, cara. Digo, você correndo pro lado do Kid, né? Mas não achei o Kid. O Kid foi o primeiro. Já tinha sumido. Foi o primeiro que correu, cara. Perdeu o Daí, parceiro. daí pô, saí correndo, um cara de um Fuca vermelho assim, ele disse, ó, entra aqui, entra aqui, juiz, entra aqui. Nem sei quem que era. Ele levou embora, cara. Ô, mas E é ele- bem ele- difícil o alguém Kid ser ficou solidário lá, ao e o juiz, cara né? ficou, Pior que o Kid não sabe dirigir, cara. Assim ele não Eu nem dirige, né? sabia que o Kid era meu irmão, né? Era um campeonato que tinha lá em Ervacê, que fui apitar, Tudo sabe? calmo, Tá, pessoal. tudo Tudo bem, coisa bem tranquilo, só light, light. tranquila. Mais uma foto de futebol aqui. Ah, esse é E essa aqui? Esse é a nossa aliança, né, cara? Ô, Ah, cara, seu essa seu eu não- Jacomelli ali, Que ó. ano? Olha Que aí. ano é essa? Ah, isso aí em 66, 65, por aí. Cara. Ali, eu sou do lado da taça, então... Aham. O Alguém bonitão, mais algum o conhecido aí? bonitão, sabe? O Tchan, o Paulinho aqui embaixo, Oh, o Artemio Paulo ali, Paulinho Mota? É, Pode Jair? Mota, Sim, sim. Mota, Tchan, não. tchan. Beleza pura. o Bastião, Beleza. o Garnizé ali, sabe? O Finuquete, outro goleiro ali, o Inácio ali. E Pô, uma deixa eu galera ver das os- antigas, hein? Os de baixo, é.
Que galera, hein? É que ó, Clube de Aliança, cabeça, 1900 e aqui 65, se 65. não me engano, esse que tá com a bola agora é o Lécio Grando, sabe? Bem Olha possível. aí. Posso Bem, me a enganar, feição né? lembra mesmo, realmente. Lembra mesmo. Não O é o Joca, Ademir né? Mungarato ali, do lado dele, do Lécio? Não, acho que Não, não. não Acho é. que é que aqui a imagem não tá Não definindo é, muito não. bem. Mas enfim, Mas aí Olha aí. esse time aí Mas era é muito muito- bom. Muita história, né? Muito muita bom, história muito envolvida. bom esse time, E o cara. com a taça E olha, o você- Giacomelli, né? Vocês olha, perto dos outros, eu era uma criança, cara, tinha 15, 16 anos, né, cara? Os outros tudo, Rapaz. eles tinham um jogador de Erechim que jogava. Esse de pé do lado o senhor é de terno, não, né? Não, o senhor é o jogador, mas e esse de O seu Alfredo Lonz. Ah, seu Alfredo. Isso, Ah, o Alfredo Lonz, hein? sim. Esse é O o Alfredo Alfredo Lonz. Lonz. Eu acho que eu sei quem é. É pai do Luiz Loz, eles moravam ali perto, onde tem o Cachorrão hoje, bem ali. Eles moravam ali. Mais uma foto. E essa? Essa é o bonitão de novo ali, ó. Essa é O bonitão. pai, a mãe, essa é a minha formatura aqui do ginásio, né? Essa formatura foi 68. 68. É isso aí. Mais uma aqui. Isso foi quando eu saí. Mas olha, uma menção. Uma menção, né? Uma mensagem aí. bonitinho. Na realidade, eu escrevia uma matéria para esse jornal, eu escrevia um semanal sobre os casos da polícia, eu escrevia para eles e eu tinha muita amizade lá na cidade. Então eles fizeram uma homenagem para mim no jornal. Oh. Eu saí meio rápido, lá que eu tinha que vir para cá para assumir a delegacia aqui, né? Uhum. Daí eles me fizeram essa homenagem para mim, graças Muito. me valorizaram até demais, eu Muito acho. honrosa. Não, mas eu ia dizer, uma justa homenagem, né? Não, O pessoal Eu ia lá fazer um fez uma comentário homenagem aqui, pro senhor. mas Tá, agora, antes de permanecerei eu em passar silêncio. para a próxima foto, então assim, ó, Marcelo, sexy sem ser vulgar. meu Deus, o que vem? Atenção, vamos lá. Meu. Quem é essa figura? Pessoal, vamos bloquear os comentários Duvido, agora. Vamos deixar duvido quieto. se alguém se lembra onde é que é esse local aí. Deixa eu olhar Eu direitinho. sei. Eu acho que eu Aonde? sei. Eu Fala sei. tu primeiro, Não senão sabe, eu vou dizer Isso depois. aqui é no Rio. Eu acho que eu sei. O Paulinho deve saber. Eu Aqui acho no que eu Rio, sei. Na beira do Uruguai? Não, Na prainha? Na não. prainha. Na prainha. Não é Na- lá no Mitzenberg, lá embaixo? Não, Antes na da Não, é na praia. barragem? Isso é É na na prainha, prainha, cara. o Rio Uruguai. Eu ia, nossa. Na prainha, acertou na mosca. Eu ia errar, então. Eu ia dizer lá no Mitzenberg. Nossa, lá. Mas eu muito, tava- eu- muito mas eu- desnecessária essa foto aqui. Mas eu Esse tava- charme todo pra eu quê, tava cara? meio mal naquela época, né, cara? Naquela época. Quantos anos atrás aí, também, Titão? meu Viu, Deus se do vai céu, virar é. meme isso aqui, a gente Não, devia eu vou bloquear responsabiliza. comentário, pessoal. Devia por ter favor. uns 16, Tem criança 17 anos, assistindo né? e lendo os comentários. Não, mas é calção normal, né? Nada de... Não tem nada demais, né? Não, eu Vamos já lá. achei um exagero. Vamos por lá, favor. mais uma agora. que eu mais falei uma. ali, ó. Nossa Esse foi um Senhora. campeonato que eu apitei uma Liga de Árbitros, Liga de Árbitros de Palmeiras, sabe? Eu Bigodão, apitei uma velho. finaleira, era São José e Poço Escuro, sabe? Não tava com 38 na cinta, era o quê? Não, era. não. Não, ali Não, era o cartão. O São José, esse time de vermelho aqui, sabe? E eu tive que botar dois no jogo, se frescar lá, veio pra cima de mim, botei 2 dedos pra rua de cara, assim. E no fim o outro time ganhou de 2-0 ainda, cara. Mais uma aqui, né? Opa, essa olha, é- falou em fazer bonito. Aí, ó, Sim, tá. é né? ali. Apareceu no Eli, né? Porque eu É. recorta lá. Tranquila, sempre foi uma mulher bonita, muito querida, uma No Eli parceira, do né, cara? Prado Brandão. No Eli do Muito Prado bem. Moreira Brandão. Moreira Brandão. Aqui a Essa- família toda, Aí né? essa é- A galera toda. A galera toda aí, né? Toda. A né? semelhança do Júnior com o Heitor, né? Os jovens é bem impressionante, É né? bem interessante. Impressionante. Mais uma foto aqui. O que é isso? Quando me formei no 2º grau. Em 72. 72, Foi a história, comecei aqui em Erechim, no Barão, depois concluí o primeiro ano lá em Três Passos, fui para o quartel e depois dei mais 2 anos aí que eu me formei daí. Mais uma aqui. Essa aqui. Aí, 87. Esse foi choradinho, né? Esse foi Esse o foi o judiado. demorado do dedão. foi aqui, demorado. É. Esse foi o... Esse é o meu curso de Direito, né? Esse aí. Aham. Aqui é o da Grazi, né? Ela foi Ô, também- Grazi, olha A aí, ó. Grazi, ó. também. Graziela. Uma homenagem que eu quero Se ela fazer não pra ela queria também. aparecer na live, não importa. Agora ela tá aí agora ela aparecendo. Coisas foi. que a gente não escolhe realmente, né? Mas Não, é não, uma não importa. belíssima homenagem a Grazi também, né? Aqui também uma foto do CTG agora, né? Isso em 2005, logo em seguida
seguida eu tive que fazer a cirurgia. Lembro dessa. O senhor era patrão do CTG aqui, o CTG Galpão Crioulo? Em 2005 foi patrão. Foi o ano que fiz a minha cirurgia, né? O Marcelinho era meu parceiro lá sempre, né, Marcelinho? Sempre fomos parceiros desde sempre. Muito bem. Eu em 2005 não estava mais aqui, mas enfim, vamos lá. Seguimos viagem. E essa? Sensualizando de novo. O queixo, velho. Olha o tamanho do queixo. Então é o primeiro grau também, né? Sensualizando mais uma vez, né? Uma cara meio sem vergonha, mas tudo bem, né? Mais uma aqui. Aí, quando eu fiz a colação do segundo grau no curso técnico, né? Em 72, isso aí. Vamos ver mais uma foto aqui. Nosso tempo das festas juninas aqui do colégio, aí no salão paroquial, né? A quadrilha, aquelas coisas. Olha a cobra e o cara pulava. Né? Aí ali, ó. Mais uma agora. Aí eu já era aluno sargento daí. Devidamente fardado já, né? Já era aluno sargento lá em Santa Maria daí. Essa aqui também, então? Não tem o Hartmann ali? Não o Décio. O Décio tá ali. É o Décio? Esse é o Décio. Tá ali o Décio, o Décio e o Abrão França. O França, esse é ele é de Porto Alegre, esse cara. Nós estávamos lá no Muro de Santa Teresa, lá em cima, sabe? E eu, nessa época, eu era aluno sargento, estava fazendo coisas em Santa Maria. E o Décio, na realidade, o Décio fez o curso oficial, né? Ele saiu coronel e eu saí... E quando eu saí da brigada, eu era primeira sargento daí, né? Esse é o Décio, meu amigão. Aí, mais uma turma. Escola Santa Isabel, lá da linha Gruta. Na Gruta essa? Ali eu... O senhor falou das escolas, assim, eu sei que o senhor vai lembrar desse nome. Aquela escola ali era o modelo Brizolinha? Brizolinha. Era esse aqui? Brizoleta. Brizoleta, já ouviu falar? Brizoleta. A Brizoleta não era a unidade de valor? Se vocês não era o dinheiro Brizoleta? Se vocês olharem bem ali, vai ter muitos Trentin, que tinha muito... Dal Bosco, o pai do Francis está aí, sabe? Seu Dilmo? É o Dilmo Dal Bosco. Então, tudo essa gurizada. Posso fazer uma parte para os comentários, senão a gente vai se perder aqui. Pode. Tá, aqui o último comentário foi do Rafa, né, do Bux, a respeito das transmissões e tal. Aqui, ó, alguém com o teu perfil aqui, não sei se é a Grazi ou se é a Noeli, conta a aventura do CTG em Osório. Daqui a pouquinho o senhor conta essa aí, guarda para a gente poder contar. Juarez Michuanski, grande personalidade. Heitor Brandão, parabéns pelo programa. Juarez. Muito bom. Secretário muito competente. Sem dúvida. Tiago Cristófoli, sensualizando kkkk. Não sei o que ele quis dizer com isso. Eu acho que é a respeito da foto anterior. Eu me nego a comentar. Aquela foto da prainha. Meu irmão, aqui, mano, muita história. Esse velho tem mais de 150 anos, Jesus. Olha, tá parecendo. Tá parecendo. Menos um pouquinho. Fora as histórias em off, né, Mauro, diz a Grazi. Aí começou a zoeira aqui, né? O Mauro e a Grazi. Vamos combinar a próxima janta, temos que continuar. Olha aqui, ó, vai ter mais história para sair. Se tiver mais daquelas histórias, vamos aí ou vamos para aí com certeza, né? Ela tá se referindo àquela festa de aniversário. Tem mais uma foto. Ixi, Maria. Eu deixei para o final. A última foto também. Vamos ver. Caramba. Vamos ver, Marcelo. Né? Fazer o quê? Vamos aguardar. Eu acho, na verdade, assim, como a gente voltou, caiu, deu essa pequena queda de energia, quero dizer aqui que eu acho que a gente já está de volta, só que estamos sem retorno aqui. Porque daí nessa piscada aqui acabou... Opa, estamos lá. Estamos de volta. Eu acho que acabou por ficar sem retorno, mas eu acho que a gente voltou aqui. Deixa eu mudar aqui para essa outra. Você que está acompanhando a nossa live aí, mande um recadinho. Caiu bastante gente agora. Opa, aqui voltou. Voltou, Paulinho? Sim, está de volta. Pessoal, tivemos uma queda de energia elétrica. Ó, é isso aí. Pronto, então vamos explicar agora. Só a gente ficou sem o nosso retorno local aqui, mas a gente está no ar de forma normal. Agradecemos você que se manteve, ficou firme aí apesar da queda. Obrigado, né? Obrigado mesmo, né? Aqui, o que aconteceu? Deu uma piscada de luz, daí na piscada o roteador ele cai. Então até ele reidentificar, ele reconectar na rede, ele demorou um pouquinho assim, mas então a gente está de volta. Eu peço desculpa aos meus colegas aqui que o retorno, infelizmente o retorno... Vamos ter que fazer um danos aparelhos aqui para cobrar o... Não, para voltar, daí, enfim, mas então... isso é detalhe. Tocamos igual. Estamos de volta e assim, vamos lá. Eu deixei para colocar a última foto aqui,
Brandão, se eles já zoaram com aquela foto sensualizando, vamos ver essa aqui. O que eles vão achar? O que a galera Quem que tá na live? O que é isso, cara? Quem é essa pessoa? Olha isso, meu velho. Se antes era sexy sem ser vulgar, o que é agora, então, essa foto, seu Brandão? Você sempre foi bonito, né? Não é verdade? Cara, eu tenho uma pergunta. O neném mais bonito que já nasceu na face da Terra. Eu tenho uma pergunta com relação à foto. Mais modesto também. Com relação à foto. Sim, Quem que tirou essa fotografia? O senhor tem mais ou menos ideia dessas fotografias antigas? O retratista. Mas na época, quem eram os retratistas aqui em Aratiba? Por sinal, o retratista era meu padrinho. O senhor poderia compartilhar conosco essa informação? Quem? Antes do Cosvino Hermes. Lírio Casarinho. Lírio Casarinho. Lírio Casarinho. Ele é pai, e tu conhece. O Paulinho conhece. O Paulinho Casarinho, tu conhece? O pai do Casarinho? Eu acho que eu sei quem O é. músico, mas ele tocou até com o Pepeu Gomes, Engenheiros do Havaí. Eu acho que Casarinho. O pai dele. Olha isso, cara. Ele é meu padrinho. Ele é natural de Aratiba, né, Casarinho? Sim. O seu Lírio que tirou essa foto, que era meu padrinho. Que é o pai do Paulinho. Eu vou botar de volta a foto aqui. Essa foto que a gente está se referindo, né? O Brandão sensualizando aí. Sexy sem ser vulgar. Não, esse é o neném mais queridão, não adianta. Caramba, que show de imagens, né, cara? Lembrando que foi, olha, deixar bem a claro, origem, né? como a gente capturou, conseguiu essas imagens aí, é segredo. Profissional. Isso é segredo de Estado. Nós não somos obrigados nós a revelar a nossa fonte, né? nossa fonte. Se a gente quiser assumir... Segredo profissional. Se a gente profissional, de né? contar, a gente vai ter que matar. Não, deixa pra lá. Mas nós estávamos comentando da escola de Santa Isabel. Então eu estava olhando aqui, ó. Eu tenho um caderno de 68. Dessa época. 68. Aqui, ó. Rapaz. Os alunos lá É a chamada? Tu tá me dizendo que tu utilizava isso para dar aula? Não, isso aqui eu guardei como recordação. Então ok. aqui, ó. Aqui tem o Dilma Dal Bosco, a Isabelita Nava, a Ana Rovani, aqui tem a montoeira do Miguel Nava, Jandir, Etelvina Trentin. Etelvina Trentin. Nossa, que relíquia isso aqui. Então aqui, mas aqui eu tenho, deixa eu ver aqui mais uma turminha lá da Santa Isabel, terceiro ano. A professora era a professora Zélia Maria Francisca. Zélia Taca? É, Zélia Taca. Poxa Aqui, vida. ó, o Claudir Cirto, era meu aluno lá, da turma lá, sabe? O Lineu Rovani. Uns par de parceiro conhecido Fato, aí. o Sétimo Antoniaço, então, montoeira de gente que já estão... Quantas pessoas já passaram pela tua vida? Muitas. Se tivesse que contextualizar, quantificar tudo que o senhor já passou, quanta história bacana. Mas é né? legal, olha. Como é prazeroso poder... A vida da gente é muito boa. Como é bom, inclusive, relembrar esses tranquilo, pra mim, aspectos familiares. Apesar de estar assustado no começo, agora já estou mais solto das patas, como diz Mas o... é bem O nosso intuito é esse. Essa é a nossa vontade, de deixar o entrevistado livre, à vontade, para contar as histórias, o que se sentir, o que se sentir bem de falar, para contar. Essas brincadeiras que a gente faz aqui, nós convivemos, nós conversamos, nós temos Nos damos a liberdade. Nós somos amigos, né? de longa data. Pelos comentários que vocês veem aqui, pessoal. Só a galera do bem, tá? Todo mundo gosta muito do senhor, Brandão. E não é... A gente sabe o que é? Eu faço essas coisas de coração, sabe? bom. Pra mim, é muito melhor tu ajudar do que ser ajudado. Mas né? Isso é verdade. Sem dúvida, porque assim, a gente viu pelo cuidado que o senhor teve, pelo carinho, sabe, toda a questão técnica. Eu sou muito... Aqui em Aratiba, eu sou muito grato a muitas pessoas aqui. Então, não vou falar de nenhuma para não ser injusto, né? Mas é uma passagem muito, muito importante. Eu já sei que a live está quase no fim, sabe? Eu não gostaria uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida foi quando eu fui secretário de saúde aqui, sabe? Aquilo foi gratificante, cara. Olha, a melhor coisa que eu tive na minha vida, sabe? Mas olha... teve a oportunidade de estar mais próximo de algumas pessoas, nesse sentido, de colaborar. Isso é maravilhoso. Eu me sentia grandão pelo que eu podia fazer, sabe? Apesar da arrecadação do município, aquele ano era muito pequena.
Mas eu deixei marcado, não sei se tu te lembra, vocês devem se lembrar daqueles ônibus que nós saímos para fora, pro interior, nós tínhamos o dentista e o médico, sabe? O amarelão? Não, mas o nosso era brancão. Ah, o brancão. O brancão. Sim, o amarelão branco. Nós pintamos ele, branco, né? o amarelão branco. Nós fazíamos um trabalho, rapaz do céu, olha. Eu conseguia tudo, a água de poço artesiano com tratamento, sabe? Nós encostávamos o odonto móvel, que existia, daí nós chegávamos em 5 minutos, o dentista e o médico estavam trabalhando. Ar-condicionado, aqueles ônibus era fantástico. Sensacional. O que é? Esses primeiros servicinhos assim de cárie, coisa o dentista fazia. Os médicos atendiam, já levava o medicamento, não precisava vir para a cidade, procurar uma gripezinha, uma tosse, negócio, estava tranquilo. Então aquilo para mim foi muito gratificante, sabe? Eu recebi muitos elogios pela coragem que eu tive, sabe? E é preciso outra coisa, eu sou da área jurídica, né, cara? Ser secretário de saúde, mas como eu não sabia fazer, eu fui há ano morar em Porto Alegre, eu fiquei um mês na Secretaria de Saúde lá aprendendo. Com um professor, para te entender a dinâmica. Daí o cara que me ensinou era um velhinho de 50 e poucos anos de serviço lá. Ele disse que nunca aconteceu uma história assim, uma pessoa vinha aqui aprender. Mas eu aprendi. E dele disse, tu vai ser um baita secretário. Não fui, mas fiquei na média, tu entende? Mas ele disse assim, olha, o que for de leis, tu sabe, então o resto E nós criamos muitos programas bons. Em 2008 foi, né, por aí? Não me lembro, faz muito tempo. Aí não vou me lembrar agora. Eu lembro do amarelão. Eu lembro. Foi na primeira administração do prefeito Toledo. Nossa, foi 96, eu acho. Então foi lá por 96, então. Daí assim, são coisas assim que marcam na tua vida, sabe? Então eu digo assim, eu estou feliz porque ajudei também a construir essa história daqui, muitas sabe? pessoas, né? O senhor faz parte da história do município. É inegável, né? O serviço que o senhor prestou, com certeza tem muita gente que lembra, né, da situação e tudo hoje mais. Em dias, as pessoas me perguntam que eu nem sabia quantas crianças ajudei, assim, colaborei, não, com o poder público, entende? Não como pessoa, porque eu não sou médico. Da forma que pôde, né? Claro. Então, teve umas histórias muito bonitas, sabe? Ah, meu Deus do céu, eu me lembro uma vez, tinha uma guria uma criança que estava aqui em Erechim, aqui em Aratiba, muito mal, e não tinha UTI para a criança, sabe, cara? Eu me lembro como se fosse hoje, o médico que estava lá comigo, lá no hospital, era o doutor Adolfo, sabe? Então nós ligamos até para Curitiba para levar essa criança, não tinha UTI pediátrica. Sabe o que disseram em Erechim? Onde morreu uma, tu leva essa aí, sabe? Então eu saí de lá 4 horas da manhã, eu não tinha mais nada que fazer lá, né? Como que me disseram, mas chegou, eu digo, se bateu o sino de manhã, porque a criança faleceu, tá? Já fui dormir, nem dormi, né, cara? E de manhã, por azar da criança que faleceu, em Erechim sobrou a vaga para essa criança aqui, salvamos, não tinha encontrei, tá, moça, hoje já está casada, tem família e tudo, sabe? Então são coisas assim que se eu ver ela hoje, não me lembro dela, né, cara? Não, mas naquele momento o senhor conseguiu fazer o bem da maneira que deu, né? Infelizmente a vaga surgiu de uma forma trágica, de uma coisa triste, mas acabou resultando salvando essa pessoa, né? E com certeza essa pessoa deve ser muito grata ao senhor. Só um detalhezinho técnico, tá com áudio com eco. Tem alguma restrição quanto ao áudio, deixa eu ver como é que tá aqui. Não, agora acho que parou. Eu vou dar uma olhada, é que na verdade assim, compreendam que essa queda de energia que teve acabou com a nossa conexão. Talvez a reconexão, quando ela é ligada, ela ligou com duplicidade, entendeu? Então a gente... Não, mas agora normalizou, Rui Paulo, pelo que você vê aqui. Eu acredito que seja daqui a pouco assim, se as pessoas quiserem, façam o teste, desliguem e reconectem, porque provavelmente deve ter sido isso, porque eu não fiz absolutamente nada aqui, né, de reconexão. E eu só tenho uma captura nesse momento de entrada e não teria como eu fazer. Daqui a pouco eu tenho um Facebook rodando por baixo aqui. O áudio do teu telefone. Ou o áudio do meu telefone está realimentando. Não, mas eu acho que tá com um eco sim, pelo que eu vi agora, parece que tá. Comentários do Luciano Schuch, este é fera. Everton Trentin da Rosa, grande seu Heitor, parabéns galera pela transmissão. Obrigado.
Não deveria. Não deveria estar dando esse eco. Deixa eu fazer um teste. Não tem a ver com a placa de captura, com a placa de Eu acredito que não. Ah, tinha que dar essa piscadinha de luz aí só para atrapalhar. Não, mas enfim. Estamos com eco e pronto. Vamos desse jeito. Vamos desse jeito. Com ou sem. Com eco. Agora com eco. Vamos com eco mesmo. Vamos com eco. Vamos ajudar. É que talvez, não sei como é que tá. Eu não sei, talvez. Não, é que retorno, né? nesse momento a gente está sem retorno. Talvez ela está realimentando aqui nas configurações, mas eu estou somente com uma placa de captura, né? Estou fazendo só uma captura, não tem outra condição, outra possibilidade de capturar áudio, senão por uma placa só. Só se está ele está realimentando de outra forma, de outra maneira. Enfim, né? seguimos com a nossa transmissão. Seguimos em frente. Seguimos que pena, em frente. né, cara? Onde estávamos? Na linha do tempo, Brandão. Na realidade, eu gostaria de colocar alguma coisa sobre futebol. Que desde que eu vim para cá, comecei a treinar o Juventus em 89, sabe? Nós fizemos um baita time de salão. Inclusive, eu me lembro como se fosse o César Prats. Opa! Jogava comigo. Ele era jogador, eu era treinador. O apelido dele era Buiú, né? Eu lembro naquela Olimpíada que nós o peito dele ganhou todas as medalhas. Apelido carinhoso. Sim. O Patrício também, que jogou com a gente, né? Então são marcas do futebol nosso, sabe? Eu sou palmeirense, como todo mundo sabe, mas eu gosto muito do salão, acompanho muito futebol, tanto salão quanto campo, sabe? E como velhinho já me julgo um cara bem informado sobre futebol. Bem sabe? experiente na questão. Futebol é esportista. Eu gosto, na realidade, eu gosto de assistir um joguinho, sabe? É o meu passatempo, né? Não sei se teríamos mais alguma coisa, né? Não, mas com relação ao esporte, sim. O senhor sendo um entusiasta, né? Como o senhor sempre foi desde os primórdios, né? Sempre o senhor era desportista, jogava futebol, toda a tua família é dessa linhagem esportiva. E a questão do incentivo, né? O senhor sempre prestou para... O esporte, ele ajuda as pessoas, né? Sim, sem dúvida. E tudo que estávamos mencionando aqui a respeito do nosso grande amigo Heitor Brandão, a questão de ter sido secretário, ter fazido parte da secretaria, as condições, né? Na época também, eu imagino, como o senhor falou a respeito da questão financeira. O município não arrecadava tantos não tinha royalties que tem tem hoje, né? Então como mencionamos, né? O senhor fazia o que dava, né? O que dava, sim, exatamente. É por aí a questão. E com relação ao restante da sua vida, Brandão, é sempre um prazer poder contar com uma pessoa que se dispõe e vem aqui, que se sente à vontade, para mim foi que consegue explanar o que nos permite, né, esse momento de divulgar algumas fotos, de sentir a vontade de compartilhar momentos, né, algumas histórias tristes, algumas um pouco mais... Mas fazem parte da vida, todas elas né? fazem parte da vida. Quem que não teve um momento de dificuldade na própria todos vida? Todos têm, né? Da dificuldade do ser humano é um aprendizado também, tu aprende, né? É a maneira como forja a nossa personalidade. Basicamente todos aqui, a maioria das pessoas que estão nos assistindo foram forjadas no fogo mesmo, né? Na necessidade, no dia a dia, formando o próprio caráter. E sabe que a gente estava comentando nessas nossas conversas e tudo mais, qual é a coisa que as pessoas têm de maior valor, né? Coisa mais valorosa que as pessoas podem doar umas para as outras? São várias, na minha opinião. Eu acho que a principal é o tempo. Eu acho, é o tempo. Isso que nós estamos fazendo. No andar da carroça, as melancias vão se ajeitando. É isso. Isso que nós estamos fazendo aqui. O senhor, o senhor doando o seu tempo para conversar com a gente, para
fazer essa live. Que para mim foi um prazer. Apesar dos percalços e tudo mais, a gente agradece a você que está acompanhando. Pede desculpa às pessoas que... Não, aconteceu uma queda assim que infelizmente está fora de plano, né? Caso fortuito, né? Não foi culpa. Não foi, foge da nossa alçada. Mas isso é uma coisa muito valiosa, o tempo. Às vezes você simplesmente doar o seu tempo para ouvir a história de alguém, ouvir o desabafo de alguém, você se doar, você está prestando atenção na história de alguém, na vida de alguém. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito valiosa. Uma coisa, sabe, é melhor tu escutar. É isso. Depois falar. O silêncio fala muito, né? E tu aprende, né? É isso, principalmente, né? Então, assim, nós aqui queremos agradecer ao senhor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo espaço que o senhor nos cedeu aqui e pelo seu tempo. Nós é que agradecemos. Foi um grande prazer, né? Não, para agradecer que foi bastante pessoa interagiu, isso é bacana. Tu viu que legal, maravilhoso. Eu achei legal, sabe? Isso é muito bom, muito legal mesmo. Nós temos só a agradecer. Tem um comentáriozinho aqui. Eu não sei quem que está pilotando o teu perfil no Facebook, mas ele está dizendo o seguinte: o que o velho mais gosta de fazer é se reunir na bodeguinha. É verdade, Brandão? Para mim é um prazer, lá um relax, né, cara? Coisa boa. Eu vejo, não vou dizer o nome da pessoa, eu prefiro ir na bodeguinha do que num psicólogo, nada quanto profissional. Sim. É o momento, é o que a gente tanto estava mencionando aqui. O nosso tempo, acho que a gente se doa ao mesmo tempo. Você interage. É uma amizade sem maldade, sem interesse. Sem interesse. A gente costuma dizer que tu vai lá para se desestressar, né? Fazer uma fofoquinha, tomar um golinho. Faz parte. O ambiente lá é espetacular também. Exato. Então é o comentário da Grazi aqui. Noeli que está com o telefone dele. Mais uma vez, olha, eu até achei bem. Obrigado pela interação, Noeli e Grazi. Vocês participaram, engrandeceram a nossa transmissão. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores. Amo Madeira, Isaura, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Sem palavras para agradecer. A tua atenção, toda a disponibilidade, como sempre. A Isaura é uma figuraça. O teu trabalho é um fenômeno, né? O Brandão conhece também. É um espetáculo. Muito ela, e o esposo dela também, que era o Kleber, grande parceirão nosso. Tivemos a oportunidade e a alegria. Foi meu parceiro de vida por muitos anos, cara. Nossa. Eu fui muito amigo do pai dele. Tivemos o prazer de entrevistar o Kleber também. Um grande abraço a você. Não, a gente conversou com ele fora do ar, o Kleber, mas nós ainda temos que eu entrevistei, não percebeu que eu entrevistei ele lá? Mais ou menos. Mais ou menos. Quem sabe na próxima, né? Eu gostei do churrasco que ele fez. O Kleber fez churrasco. Sensacional, hein? Eu não tô vendo churrasqueira. Tá vendo churrasqueira aqui? Não tô vendo. Nem o fumacinho. Só água sem gás, cara. Enquanto eu vou falando aqui, você sabe o que fazer, né, Marcelinho? Bar do Valde. Eu vou também, sumir agora, presta atenção. Bar do Valde também é o nosso patrocinador, nosso parceiro aqui. E a partir de hoje a gente também conta com o Futarelli Máquinas Agrícolas, uma empresa com mais de 70 anos de história aqui em Aratiba. Temos a Autoelétrica Arnold também, do nosso amigo Rodrigo Arnold. E também a Lumiarte, que a partir de hoje também está se integrando aqui a esse seleto grupo de colaboradores, patrocinadores, parceiros do Araclick. Mais uma entrevista hoje com o nosso querido Heitor Alexandre Brandão. Ninguém percebeu. Ninguém viu. Ninguém viu nada. Ninguém viu. Ele é muito discreto, né? Conseguiu falar tudo bonitinho? Tudo bonitinho. E agora a gente vai reforçar ainda mais que o nosso querido entrevistado vai receber um mimo, um presente aqui. Tudo bem, eu posso me posicionar para lá, Brandão, para fazer a entrega, depois eu vou fazer a divulgação do trabalho aqui. E ele vai receber porque todo entrevistado, né? Todo entrevistado ele recebe esse mimo, esse presente da Amo Madeira. É personalíssimo, é um presente simplesmente maravilhoso e exclusivíssimo. Você vai... O Marcelinho sempre mostra lá, né? Aí, ó, é uma tábua. Vai lá, tá vendo aqui? Né? O Amo Madeira, olha aí, ó, tem a logo da Araclick, Amo Madeira e também, ó, exclusivo, Heitor A. Brandão. Amo Madeira, você que quer presentear e quer acertar no presente, fala lá com a Isaura, entra nas redes sociais de Amo Madeira, que você vai escolher o presente e vai personalizar ele do jeito que você quiser e para quem você quiser. Ali, ó, Amo Madeira, handmade, né? Feito à mão.
A Isaura tem várias opções, várias coisas, né, que ela pode oferecer para você. Você que é assim que nem eu, que não sabe o que dá de presente para uma pessoa, com certeza você simplesmente seguindo as redes sociais aí de Amo Madeira, você vai ter muitas ideias e aí você pode personalizar exclusivamente para a pessoa que você gosta. Tô impressionado para quem você vai presentear. Muito obrigado de coração, Isaura. Caramba! É muito lindo. Que lindo. A qualidade dessa tábua aqui, a personalização, o trabalho, a finúria, o cuidado. Ela é top. Não precisa comentar mais nada, né? Tá feito aí, ó. Então faça as honras. Até agora você segurou o presenteio, né? Tem o nome dele aqui. Mas tá escrito Araclique. Ela deu pra mim, mas ele vai levar pra casa, hein? Não, tá aí, ó. Obrigado, Isaura. Obrigado à equipe toda lá da Amo Madeira, né? Que presenteou, então, receba com todo carinho da equipe do Araclique, especial do Amo Madeira. O senhor sobreviveu à entrevista, então merece, claro, um presente, merece um mimo, né, Marcelo? Certo. Comentário da Graziela, nós que agradecemos a oportunidade que vocês deram para que as pessoas conhecessem a história dessa lenda. Provavelmente comentários da Grazi e da Noeli, né? É mais um comentário aqui, grande amiga Isaura, sucesso sempre, comentário da Grazi. E mais um comentário do senhor Heitor Brandão aqui. Parabéns, Isaura, sucesso, deve ser a Noeli provavelmente. O Brandão foi o que mais comentou Isso é maravilhoso, isso é espetacular. É isso que a gente quer, essa interação. Muito bom, pessoal. Obrigado. O nosso intuito aqui, essas lives que a gente faz aqui pelo Araclique, as entrevistas são para isso. O entrevistado se sentir à vontade para contar a história, para brincar, para tirar sarro, para falar sério. E é isso. Nós queremos agradecer de coração, Brandão. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa fantástica. Nós temos imenso carinho e apreço pelo senhor. É isso, Brandão. É isso que a gente quer. A gente quer saber a história das pessoas e muito obrigado pela sua disponibilidade. Como eu falava, comigo não tem tristeza e nem pobreza. Maravilhoso, é espetacular. Muito obrigado, então. Nós é que agradecemos. Pessoal, quem nos aturou, quem conseguiu, aí mesmo com eco, sem eco, com queda de energia, com todo o falatório que a gente prestou aqui. É uma pena, é um percalço que acontece. Nós dependemos da internet, dependemos, então, infelizmente. Tudo bem, obrigado mais uma vez, pessoal, pelo prestígio, pela presença de todos os nossos internautas. Obrigado ao nosso grande amigo, Heitor Alexandre Brandão. Todos com Deus. Até a próxima. Beleza, gente? Obrigado.